Opa, boa noite! Opa, Fábio! Opa! Boa noite, boa noite, boa noite a galera que tá chegando. Boa noite, meu amigo Fábio Militão. Aqui? Tá me escutando beleza aí? Sim, estou sim, ouvindo bem. Ótimo. E você, tá me ouvindo? Tô beleza. E achei que o fone ia dar para falar, mas a gente pode ir falando aqui mesmo, beleza? Beleza, beleza. Fábio, tem uma galera chegando aí, vamos dar um alô pra gente começar, né? Isabela, 6284. Olha aí, Rianzinho, da galera, Duda, John Wayne, John Wayne, Duda Bolanja, Álvaro Alex Rodrigues, La Bestia. Álvaro Alex tá aí também. A galera chegando, Renê, e mais gente chegando aí, Genival Martins. Boa noite, grande e nobre amigo Fábio Militão. Seja bem-vindo ao Wish 1921. Olha o John Wayne aí, ó. Boa noite aí para todos. Boa noite. A galera chegando aí para conhecer um pouquinho mais sobre a história do Cruzeiro, né? Ô, Fábio, antes da gente pegar o trem azul, hoje você está no vagão do Hexa, na poltrona 61, e nós vamos pegar esse trem azul e vamos lá para o passado, tá? Lá para 1921. Mas antes, eu queria que você falasse para nós o que o Cruzeiro representa para você, meu amigo. Uai, minha vida, não tem outra coisa, né? Eu falo que a gente pode trocar de esposa, mas a gente não troca nunca de time, né? É mais ou menos esse sentimento. A gente não consegue torcer para outro clube se não ser o nosso, né? Então, acho que essa é a paixão de todo torcedor, principalmente do Cruzeiro. É verdade, você falou tudo, né, Fábio? Então, Fábio, é o seguinte, hein? Pessoal, tiver uma pergunta, quiser fazer uma pergunta para o nosso querido Fábio Militão, fica à vontade. O Bentão tá aí, Bentão 1921, Cruzeiro é o mundo, seja bem-vindo, Bentão. Ô, Fábio, vamos pegar o nosso trem, coloca seu cinto de segurança aí, porque o trem azul aqui, ele é bala também, tá? Então, vamos agora direto para 1921. Fábio, eu fico imaginando, hein? Como que era a época de 1921 no Brasil, em Minas, em Belo Horizonte? Quais seriam, por exemplo, as músicas da época, os artistas da época, a construção a todo vapor nessa época, a política nessa época? E no meio de tudo isso aí, alguns italianos se juntaram e, de repente, criaram o nosso querido Cruzeiro Esporte Clube. Fala um pouquinho para nós de como tudo começou, Fábio? Primeiro, assim, queria só falar antes da gente começar que a gente tem um projeto de pesquisa muito legal, sabe? Eu, o Daniel da La Bestia, o Romero, que a gente tentou fazer uma pesquisa assim, detalhada da história do Palestra Itália, coisa que até então a gente ainda não tinha nenhum pesquisador que já tinha feito com tanto detalhe, né? Então a gente passou praticamente aí 2 anos fazendo essa pesquisa. Assim, eu particularmente, eu tive um problema sério essa época que a minha esposa pós gravidez, ela teve um AVC, né? Então, assim, estudar sobre o Cruzeiro acabava sendo um alívio que eu tinha. Por várias vezes eu ficava até 1, 2, 3 horas da manhã estudando aí o Cruzeiro para ter esse alívio. Porque o Cruzeiro ele dá prazer para a gente, né? Sobre isso, né? Mas falando um pouco da história, é o seguinte, quando a gente fala em surgimento do Cruzeiro, aí esse grupo nosso de pesquisa, a gente chegou a uma conclusão que teve 3 fatos muito importantes na história, bem antes da fundação do Palestra, né? Foi o fim da escravidão, né? Parece que isso não tem relação, mas tem uma grande relação, né? Que com o fim da escravidão a gente começa a imigração dos estrangeiros para o Brasil, principalmente os italianos, que na Itália passavam por muitas dificuldades lá, porque o país tinha vários conflitos nesse período, e o Brasil acabou sendo uma terra prometida, né? E o governo brasileiro, já na República,
ele tinha um projeto da purificação da pele negra, né, para a pele branca, né? Então, a imigração dos europeus era até um processo da eugenia social que tinha no governo brasileiro. E tem um outro fator muito importante nesse período, foi a construção da capital. A gente não pode deixar de citar, porque a construção da capital basicamente foi feita de mão de obra de italianos. Então, os italianos que trabalhavam, que vieram na imigração, estavam na região da Zona da Mata, ou então estavam em Juiz de Fora, ali na região, ali, trabalhando na parte da agrícola do café, vieram para Belo Horizonte para a construção da capital. Então, com isso, eles construíram uma identidade dentro da própria capital para formar a sua própria comunidade aqui, né? E como em São Paulo já tinha surgido o Palestra Itália lá, que é o Palmeiras, né? Tinha um projeto aqui já desde desse período, 1914, 1915, do surgimento do time de futebol aqui, né? Na verdade, uma entidade de esportes aqui. E aí veio a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial fez com que não acontecesse a formação do Palestra ali em 1914, o Palmeiras é de 1914, né? E aí o conflito da guerra acaba tendo conflitos internos aqui. E vale lembrar o seguinte, aqui em Belo Horizonte, vários ítalos brasileiros, ou italianos que chegaram, já estavam sendo convocados para a guerra também da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, nesse período de 1914 até 1918, 19, era impossível a formação de um time de futebol. E aqui você tinha um time de futebol na época chamado IALI, que é um time inglês, onde abrigavam trabalhadores da época. Vale lembrar o seguinte, o Atlético e o América eram times da elite, né? Bancados pela elite belo-horizontina. O time dos trabalhadores era o IALI. E vários jogadores do Palestra surgiram do IALI, né? E é tanto que em 2019, 1919, 1920, você tinha os scratch italianos, que era o quê? Eram os times italianos que estavam jogando ali, fazia seleção italiana para jogar com os clubes, né? Sempre tinha um jogo dos scratch italiano. Então, a base disso, a base italiana, além de ser forte em número de pessoas já aqui na comunidade, surgiu a possibilidade da criação do Palestra, né? Que aconteceu exatamente, começa ali no finalzinho de 1920, né? Com as reuniões ali. E em 1921, no dia 1º, surge o Palestra Itália de Minas Gerais, que, consequentemente, também surge o Palestra Itália do Paraná, nesse mesmo período. Então, ali a gente surge com Aurélio Nossa sendo presidente. Vale lembrar o seguinte, a reunião aconteceu numa entidade chamada Mútuo Socorro, né, na rua Tamoios, né? A gente, ao longo da história, falava que o surgimento do Palestra foi na Casa Ranieri, mas não foi. Foi na Mútuo Socorro que lá eles assinaram o documento, né? E logo depois eles foram para a Casa Ranieri comemorar, né? Então ali o Aurélio Nossa surge como primeiro presidente do Cruzeiro, né? Logo depois a gente teve a primeira partida, e aí, olha só, a gente surge em janeiro e a primeira partida acontece em abril. Só que, olha só para você ver, entre janeiro e abril, 3 meses, ali você teve um jogo do IALI. Jogadores do Palestra jogaram o jogo, já eram italianos, já iam jogar no time do Itália, mas teve um jogo do IALI que eles jogam, né? E aí, o primeiro jogo nosso a gente ganha no placar de 2-0. É uma desconstrução que a gente tem muito, sabe, Giovanni? Que assim, as coisas vão se contando, aí você vai pesquisando, você vai mudando as coisas, né? Falar primeiro que era um combinado de Nova Lima, né? Mas na verdade a gente foi com o segundo quadro do Vila Nova e ganhamos de 2-0, com 2 gols do Nano Nazarotti. E logo depois teve o primeiro jogo contra o Atlético, e esse jogo, assim, eu falo que se a gente for olhar a rivalidade de Cruzeiro e Atlético, sempre a gente é o primeiro a ganhar, sempre deles, né? E a gente ganha de 3-0, 2 gols do Atílio e um do Nano Nazarotti. O Nano Nazarotti foi o primeiro ídolo do Palestra, né? Que surge, né? E ali no ano de 21 a gente disputa o primeiro campeonato, né? A gente termina em 6º lugar no campeonato. A gente eram 7 clubes, aí a gente termina em 6º, né? E aí, assim, outra desconstrução da ideia que a gente tem da formação dos clubes italianos é o seguinte, falaram que o Cruzeiro era a 3ª ou 4ª torcida, e a gente tem provas do jornal, né? O Romero está assistindo aqui, a gente sempre discutia isso, que
a comunidade italiana era muito grande, então não tem como você falar que era a terceira torcida. O Palestra ele já surge como uma das maiores torcidas, ou a primeira ou a segunda, naquele início. A do Atlético era a primeira daquele início, porque tinha mais tempo já formado, já tinha 10 anos de time, né? Mas ali o Palestra ele já nasce grande, com uma torcida muito grande, né? E a prova disso que é tão organizado que no campeonato já de 22 a gente faz a final com a América. A gente quase é campeão no primeiro ano de formação. A gente tinha acabado de fazer um ano de formação e a gente é vice-campeão do campeonato, perdendo para o América de 2-1. Né? Então você vê que assim, o Palestra foi um time que começou, Cruzeiro foi um time que começou grande. Isso é indiscutível, entendeu? E aí a gente teve... E ali em 23 a gente termina o campeonato em terceiro lugar. Você vê que assim, o Palestra ele já nasce, ali já no primeiro ano, segundo ano já de formação, já está sempre entre os primeiros do campeonato, já competindo de igual para igual. Né? E aí a gente, em 23, a gente tem a inauguração do nosso estádio. Né? A gente chama o Flamengo para cá, Flamengo a gente ganha, o jogo termina 3-3. Um jogo assim, talvez seja um dos jogos mais históricos que a gente tem. Que o Flamengo tinha os jogadores da seleção brasileira, que foi campeão sul-americana de 1922, né? E em 23 a gente faz a inauguração do nosso estádio junto com eles. A gente traz o Heitor, que era um craque brasileiro na época, que jogava pelo Palestra de São Paulo, né? E a gente tinha o Nani, e ali a gente surge talvez um dos maiores jogadores da história do Palestra, que é o Ninão, né? Que é o Fantoni I, conhecido na história. Né? Aí a gente já começa a entrar a família Fantoni líder do Cruzeiro. Né? Apesar que o Fúvio Fantoni, que era pai do Ninão, já fazia parte do surgimento do Palestra. Né? E aí em 24 a gente termina como vice-campeão, e em 25 o campeonato não tem. E aí é uma outra inverdade que a gente tem aí no futebol mineiro, que o América é decacampeão. Ele é decacampeão ganhando 9 títulos, porque o de 1925 não teve campeonato. E aí a Federação Mineira dá 10 títulos para o América, sendo que ele ganhou só 9. Né? É outra verdade que a gente vai descobrindo e aí no futebol. E aí você vai entender por que essa relação com a América, porque se você for ver, desde a formação do Palestra até 1926, quem que era o rival do Cruzeiro Palestra? O América, não era o Atlético. Olha para você ver. Então o América foi o primeiro... a primeira rivalidade do Palestra acontece com o Iali, só que o Iali acaba em 25. Né? Por quê? Você tinha os dois times da elite, que se batiam entre eles, América e Atlético, e você tinha o time dos trabalhadores, que era o Palestra versus o Iali. Né? Isso é outra verdade. Você vê assim, ao longo do tempo a gente estava jornalista, importante falar que o Cruzeiro foi o Iali. Isso é uma pura mentira. Né? O Iali é um clube inglês que cabe em 25. Né? E o Palestra surge em 21. Se fosse assim, tinha acabado antes do Cruzeiro. Então, a gente entra no ano de 25, você não teve campeonato, o América ganha o título de presidente da federação, e em 26 acontece um fato, talvez o primeiro fato, assim, que a gente que critica muito a Federação Mineira de Futebol, e talvez ele comece o primeiro problema que o Palestra Cruzeiro começa a ter com a Federação Mineira, né? Que ali o Palestra ele vai fazer um amistoso em São Paulo, né? E ele era americano, presidente da federação, chamado... O senhor vai lembrar que ela chamava Liga Mineira de Esportes Terrestres. O major Oscar Pascoal, que era o presidente da Liga Mineira, ele penaliza o Palestra por ele ter ido disputar um amistoso em São Paulo. Né? E aí o Palestra sai do campeonato de 26 e monta uma liga independente, chamada AMDT, que é a Associação Mineira de Esportes Terrestres. Ele é campeão desse título. Né? Ele convida os clubes que não participavam do campeonato da Liga Mineira e disputa e é campeão. Então, assim, na minha opinião, você tem 2 campeões de 26, só que, infelizmente, a FMF não reconhece esse título do Palestra. Né? Que, para mim, é o primeiro título que nós conquistamos de grande importância. Né? Em 27, a gente termina o campeonato em 4º lugar. E aí, o que acontece? Talvez aí seja o grande pulo do Palestra Itália na nossa história, que é o ano de 1928. Né? Eu estou falando um pouco acelerado, mas se tiver alguma pergunta, você pode fazer, viu? Não, tranquilo. Eu só quero fazer um adendo seguinte, hein? Porque você falou que diante de uma situação, né, o fim da escravidão, migração, construção de BH, tudo isso aí foi muito importante, né? Foi um marco para que os italianos, né, estivessem em BH, ajudar a construir BH e formar essa potência que é o Cruzeiro hoje, né, através do Palestra Itália. Então, assim, eu estava aqui agora imaginando tudo isso aí. Você está falando, eu estou viajando. Entendeu? E espero que outros que estão assistindo aí também
porque é muito bacana, essa história é sensacional. E muita gente, né, igual você esclareceu coisas que eu não sabia, a questão do Deca Campeonato Mineiro, entendeu? Do América. A questão de 26, eu já tinha ouvido falar, mas não do jeito que você falou aqui. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer também, né, durante isso aí que você falou muito bem, a questão da inauguração do próprio estádio, né, do Palestra, que é importante demais. Então, assim, é muita história, né? Muita história bacana mesmo, né? E não podemos esquecer outra coisa importante, o Fábio, né? Da questão dos primeiros ídolos também, que você falou do Nano Lazzarotti, que eu não sabia, né? Nuno, desculpa. E o Ninão, né? Que foi o primeiro da turma aí dos Fantônio. Então é bacana demais. E tem gente aqui, ó, mandando um alô para você, enquanto você vai, ó, Barros Variedade presente, Cruzeiro é o Mundo, Palestrino Cruzeirense, Cruzeiro é o Mundo, Jousa Cabuloso, salve, salve. Então, olha aqui, a galera aqui falando, e falando que é seu fã também, viu? Tem gente que falando que é seu fã. Então, bacana demais. Outra coisa, eu quero falar um negócio seguinte, deixa eu só te interromper um pouquinho, é o seguinte. Tá. Quando você falou do estádio lá em 23, quando a gente inaugura, vale lembrar que é o seguinte, os únicos clubes que tinham estádio eram o América e o Cruzeiro. O Atlético ainda não tinha estádio, e os jogos eram disputados onde é o estádio hoje onde é hoje o treinamento da polícia ali no Prado, né? Era ali, chamava Prado Mineiro, é ali que tinha os jogos de futebol. Né? Tem até uma história muito legal que a gente, não sei se aí em Boa Parte você tem essa gíria, mas a gente fala aqui que tudo que você vai fazer depois da missa, né? Não sei se você tem essa gíria. Mas essa gíria vem dessa época, por quê? Porque você tinha missa na parte da manhã aqui em Belo Horizonte e depois da missa as pessoas iam assistir os jogos de futebol no Prado Mineiro. Nossa. Né? Eles iam de bonde até lá, entendeu? Então você tem isso, que o Prado Mineiro era o local que sempre depois das missas você tinha os jogos. Né? Assim, Fábio, outra dúvida. O surgimento do Palmeiras foi importante para incentivar o pessoal aqui a formar o Palestra? Foi porque os italianos, se tem uma coisa aqui no Brasil que é indiscutível, é o seguinte, as comunidades italianas eram muito fortes, né, quando eles vieram para o Brasil. Isso é indiscutível. Então é o seguinte, eles se organizaram em São Paulo e o nosso estatuto, ele é até uma cópia do estatuto do Palmeiras. É praticamente copiado e colado. Inclusive, assim, de algumas pesquisas que nós fizemos, foi até o Anísio Escoto que me falou isso, né? Ele teve acesso ao primeiro estatuto. O primeiro estatuto foi tão copiado e colado que veio com o endereço de São Paulo na hora de registrar. Aí, na hora que a gente registra ali no dia da fundação do Palestra, teve que fazer a correção, né, e depois ele foi registrado no final de janeiro. Então, o nosso estatuto, nós fomos fundados no dia 1º de janeiro, mas a gente o nosso estatuto foi registrado no meio de janeiro justamente por conta disso. Então, a gente pegou e colou praticamente o estatuto do Palmeiras. E tem uma outra coisa legal no estatuto também que vale a gente falar, que é outra falácia que a gente faz a pesquisa, é o seguinte: falar que o italiano, o clube do Palestra só recebia italiano. Isso é mentira. A gente já leu o primeiro estatuto, não existe isso que proibia. Todos eram permitidos. O Bento fez a pergunta: quem fez o primeiro gol da escola Palestra? Não foi, não. Foi 2-0, 2 gols dele contra o segundo quadro Vila Nova. Eu falei aqui. Foi 2 gols do Nani Lazzarotti. O primeiro ídolo. Júnior, ele chamava, mas Nani era o apelido. Ah, tá. Né? Então, assim, e aí é o seguinte, só continuando assim, você falou do Ninão, e assim, eu acredito que se a gente for pegar as melhores equipes do Cruzeiro, a gente vai falar que o time de 66 talvez seja a melhor equipe que a gente já formou na história. A gente vai falar que o time de 2003 foi o melhor time da história em termos da Tríplice Coroa. Mas, assim, esse time do Tricampeonato Mineiro, eu acho que se você botar entre os 5 maiores times da história do Cruzeiro, ele tá. Você tinha jogadores ali acima da média. Né? E você trouxe um técnico chamado Maturi Fábio, que o Maturi Fábio, ele foi jogador no Palmeiras, ele foi ser treinador aqui, e ele montou essa equipe, assim, ele ficou muitos anos aqui. Se não me engano, se não é o primeiro, ele é o segundo treinador que mais treinou o Cruzeiro na história, acho que só perde pro Mano, se eu não me engano. Né? Então, em termos de jogo. Então, assim, o Maturi Fábio montou uma equipe muito forte. Você tinha o Geraldo Cantini, que
foi um goleiro que fez história, né? Você teve ali o Ninão, o Nininho. Vou contar a história do Nininho, o Nininho tem uma história muito interessante. Então, Piorra, você tinha o Orlandinho, você tinha um time muito forte, né? Então, assim, e a gente acaba sendo tricampeão com esse time. Então, assim, a gente ganha 28, 29 e 30. Inclusive, no campeonato de 28, vale lembrar que o recorde hoje do Campeonato Mineiro ele é do Ninão, com 10 gols numa partida só contra o Alves Nogueira, né? O placar terminou 14-0, inclusive é o maior resultado da história do Campeonato Mineiro, e ele termina como artilheiro com 43 gols, também o recorde da história. Então o Ninão ele tem o recorde de gols por partida, número de gols contra o adversário e o artilheiro com 43 gols, né? Numa única edição de 28. Então esse recorde até hoje, e aí pendura, né? Então assim, a gente ganha 28, 29 e 30, né? 29 e 30 de forma invicta, 29 e 30, né? Inclusive, na verdade, de 30 a gente tem nem empate. A gente ganhou 2 partidas como campeão. E, normalmente, Ninão foi artilheiro nos 2 campeonatos. Então, assim, Ninão, que é o primeiro dos Fantones, ele foi foi um dos maiores jogadores da história do Palestra. E ali começa a história da família Fantoni, ali em termos de jogadores, né? E aí, a partir do momento que a gente ganha o tricampeonato, aí você tem o Ninão e o Nininho, os 2 jogadores, eles são italianos, eles são ítalos brasileiros, nasceram aqui no Brasil, e aí eles são convidados para disputar, para ir jogar na Lazio da Itália, né? E tem uma coisa muito legal nisso, é o seguinte, até no livro do Plínio Barreto ele fala que o Ninão e o Nininho, eles vão ali para a Praça da Estação, em Belo Horizonte, para eles pegarem o trem para ir para, se não me engano, Rio de Janeiro, né? E de Rio de Janeiro pegar o barco para ir até a Itália. Nesse momento, juntaram-se os torcedores do Palestra, do América e do Atlético para comemorar a ida dos jogadores para o exterior, que foi um grande evento que aconteceu em Belo Horizonte, né? Então, isso é uma coisa assim que assim, dá para você ver o tamanho da grandeza que esses caras trouxeram para Belo Horizonte. Só vale lembrar, Giovanni, é o seguinte, com o tricampeonato de 28, 29, 30, ali você tem uma decadência do América em termos de futebol, e ali você começa a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Ali começa, entendeu? O campeonato de 29, o Atlético abandona o campeonato, né? Você tem 29, o estádio do Atlético é inaugurado, o Palestra ganha do Atlético lá dentro do estádio dele, primeiro clássico no estádio deles. Então ali você tem uma rivalidade muito grande ali entre Cruzeiro e Atlético nesse período do tricampeonato. Nossa, sensacional. Que, ó, deixa eu só... o Bento colocou um negócio que eu achei interessante. Olha para você. Cara, eu estava no centro fazendo entrega de bolo na rua Santa Catarina, com Tupis, escutando Memórias de um Gigante no episódio do primeiro jogo do Palestra. E comecei a buzinar comemorando o gol. Ninguém entendeu nada. Foi do caralho. Olha aí pra você ver. Bacana demais mesmo. Aqui, o Fábio, outra coisa. Você começou a falar da questão do clube só para italianos. Isso também é balela, né? Não existia não. Era sempre aberto. Inclusive, ali... Vou contar uma história muito legal, é o seguinte. Naquele período, você não via negros no futebol, né? Porque o futebol ele não era profissional, ele era um amador. Então quem jogava o futebol era porque era de forma amadora. Inclusive, eu achei um jornal de 1970, o Aurélio Nossi, falando que os jogadores do Palestra pagavam para jogar. Igualzinho a gente faz nossa pelada, vamos juntar o dinheiro, vamos pagar o uniforme. Eles faziam isso, os jogadores pagavam para jogar. E ali você tem os primeiros negros que chega no Cruzeiro. Agora fugiu o nome deles, que é tanto nome, é Bento, e acho que tem um outro que eu esqueci o nome. Se o Romero estiver aí, ele pode me ajudar. Então, então ali você começa a colocar os primeiros negros no Palestra Itália. E como que você banca ele? Você tem uma que chama Casa Falsi, não sei se eu ouvi falar aqui, ela existe até hoje. Ela bancava o salário desses jogadores aqui. Então eles vinham, eles não trabalhavam nas casas falsas, ou trabalhavam, a gente não conseguiu achar nada falando um ou outro, e eles jogavam pelo Palestra. E um detalhe que a gente vale falar é o seguinte, o Palestra era mantido pelos italianos. Quem mantinha os jogadores dos rivais, tanto do Atlético do América, era a Prefeitura de Belo Horizonte, você acredita? Então quem pagava o salário do cara era a Prefeitura. Né? Eles vinham como funcionário público, trabalhava era registrado como funcionário público para jogar para o Atlético do América. E a gente não, a gente bancava no nosso bolso o futebol. E aí tem os acontecimentos agora na década de 30 que você vê que tem uma influência muito grande nisso. Né? Então é o seguinte, quando você manda os 2 jogadores para o time da Lazio, né, vai lembrar o seguinte, a gente tem que entender, Giovanni, que assim, tudo é contexto da época. Né?
se o contexto da época falava, por exemplo, um fato que era normal, hoje a gente acha uma aberração. Né? Quando a gente fala em governos e guerra, é um absurdo o que foi feito naquele período de guerra. Mas se ter governos totalitários naquela época, era uma coisa normal. O Brasil tinha, Portugal tinha, Espanha tinha, a Alemanha tinha, a União Soviética tinha. Então, o que acontece? Quando esses jogadores vão jogar, eles vão jogar no time da Lazio. Quem que é o torcedor da Lazio? Benito Mussolini. Então, é o time do Mussolini que é a Lazio. Né? E o filho do Benito Mussolini chamava Bruno Mussolini. Ele era mais fanático com a Lazio e ele era fã do Santoni mesmo, né? E ele era tanto fã do Santoni que ele tentou levar o terceiro Santoni para lá, que foi o Nijinho, né? E o Nijinho foi jogar no time da Lazio. Então você tinha 3 ítalos brasileiros saindo do Palestra que foram jogar no exterior, né? No time da Lazio. Ele chamava-se Brasil Lazio. Teve outros jogadores que foram jogador do Corinthians, jogador do Palmeiras, mas basicamente foram esses jogadores que saiu daqui de Minas. E aí eu falei o seguinte, do contexto do amadorismo, que agora a gente entra numa informação que eu acho muito legal isso, sabe? Em 31, a Federação Mineira favorece o Atlético Campeonato Mineiro. A gente tem jornais falando isso. E em 31, o que acontece? O Vila Nova rompe com a Federação, depois o América rompe com a Federação e no final a Palestra rompe na última rodada, né, por combinação de resultado. Então, assim, os 4 grandes clubes da região eram esses 4 clubes, 3 se rompem com o Atlético. Então, o que acontece? Você tem 2 ligas. Você tem a liga que disputa Palestra, América e Vila, e você tem a outra que o Atlético disputa. O Atlético foi campeão de uma e o Vila foi de outra. E ali em 33, em 32, o Nijinho vai para a Lazio, né, deixa bem claro que ele vai para a Lazio também. E em 33, acontece um fato nacional. Você acaba com o amadorismo no futebol. O futebol passa a ser profissional. O que é isso? Os jogadores passam a ter salário. Você tem que assinar carteira, você tem coisa que é no processo. E qual que é o grande problema que acontece aí? O Palestra era bancado por o pessoal que era dono do comércio, o pessoal que era dono das indústrias e tudo mais, da fábrica de sapato, aquelas coisas todas. O Atlético e a América era bancado pelo serviço público. O América ele já estava um pouco já em decadência, mas o Atlético era um dos principais times, né? E você tem 2 times que surgem aí nesse período, chamado, um é o Vila Nova, que é bancado pela mineradora, né? Acho que é mineradora Morro Velho, se eu não me engano. E aí você tem o surgimento do Siderúrgico, que é bancado pela siderurgia, se não me engano, a Belgo Mineiro, ali em Sabará. Então esses clubes, é como se fosse um clube empresa nesse período. Então esses clubes eram muito fortes, porque financeiramente eles tinham quem bancasse. O Palestra não tinha. Então, assim, se você falar o seguinte, se você fazer a pergunta, qual foi o período que se você fosse falar que o Cruzeiro poderia ter acabado nesses 100 anos, não foi agora em 2019, jamais. O Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, você não acaba com um time com 9 milhões de torcedores, jamais. Você passa para a crise, você deve, você tudo, você se vira, mas um clube com 9 milhões de torcedores você não acaba. Agora, esse período, na década de 30, poderia ter acabado. Então, por quê? Porque financeiramente você não tinha a quantidade de torcedores que você tem, se financeiramente você não tem, então você poderia ter acabado. Né? Então, parece assim, apesar de ter bons jogadores no período, a gente vai ver aí o surgimento do Souza, né, o surgimento do Alcides, outros jogadores bons que o Palestra teve. Ele perdeu muitos jogadores daquele campeonato, uns aposentaram, o Piorra, o Armandinho, e aí você tem esses que vão surgindo ali, só que o Palestra ele não tem a estrutura financeira para manter o clube. Então, assim, a gente arrastou a década de 30 praticamente sem ganhar título, né? Então, assim, quando que o Cruzeiro iria acabar sendo em 2019? Jamais. Jamais. Hoje o Cruzeiro não acaba nunca, né? É tanto que você tem clubes que ganham muito mais do que o Cruzeiro e esse período iria acabar. E aí o que acontece? Na década de 30, aí eu vou sair um pouco do Palestra, mas vou contar talvez a história de um dos maiores ídolos nossos, né? Para mim, eu coloco ele no mínimo, no mesmo nível que de seu Lopes e Tostão, que é o Nijinho. Eu coloco no mesmo nível pela história que ele tem dentro do Cruzeiro, né? E aí, como ele vai para Lazio, né, acontece o Nininho, que era primo dele, Nininho era primo, Ninão e Nijinho eram irmãos, a família Fantoni, eram 3. Né? O que acontece? O Nininho, ele jogava na Lazio. Num jogo, se não me engano, contra Torino, ele leva uma lesão no nariz, né? Ele começa a ensanguentar o sangue, né? E eu achei um jornal aqui, até compartilhei com o meu amigo Romero, que onde o Nijinho fala lá em 38 que eles pegaram um pano sujo para limpar o nariz do Nininho, né, dessa lesão. O que acontece? Ele pega uma infecção generalizada e morre. Ele morre.
ele era um jogador que ele poderia ter disputado, ele só não disputou a Copa de 34 pela Itália por causa de uma lesão. O que acontece? Ele vai e morre. Então a morte do Nininho, inclusive o pessoal da Lazio, até hoje, eles limpam, eles conservam o túmulo dele lá na Itália, tudo com o maior cuidado, né? Então o que acontece? E nesse período a Itália passava por uma guerra, que era a Guerra da Abissínia, que era uma guerra da Itália contra a Etiópia. O que acontece? Para tentar segurar o Niginho, que o Niginho já queria voltar para o Brasil por causa dos conflitos da guerra, Benito Mussolini e o exército italiano convocam ele para a guerra. E ele, como desculpa para não ir para a guerra, ele fala que veio visitar a família dele, né, por causa da morte do primo. Então, assim, eu até brinco que foi assim, se teve uma coisa saudável, boa na vida do Niginho, foi a morte do primo, porque se não tivesse morrido, a Itália não deixava ele escapar de lá, né? E aí ele veio para o Brasil, né, falando que ia visitar a família, na verdade ele estava fugindo do time da Lazio, o contrato dele já tinha acabado, eles queriam que ele renovasse o contrato e fosse para a guerra. Ele usa uma frase no jornal do Rio de Janeiro, né, chama A Noite, foi em 35, que ele fala que ele foi contratado para fazer gol, não matar pessoas. Então, ele volta para o Brasil, ele joga no Palestra, depois ele faz 2 jogos pelo Palmeiras e ganha o título paulista pelo Palmeiras. E tem um fato muito engraçado nessa história, é o seguinte, ele vai jogar o primeiro jogo contra o Corinthians, pelo Palestra de São Paulo, e entre o primeiro e o segundo jogo tinha um amistoso Palestra de Minas contra o São Cristóvão. Ele pega o trem, vai para o Rio de Janeiro, jogar um amistoso pelo Palestra e volta para jogar a final contra o Palmeiras. Que isso? O futebol amador era isso, né? Então, assim, ele fez isso, assim, e o pessoal, assim, você leu o jornal da época, falou assim, será que ele vai voltar mesmo? E ele voltou e fez a final. E aí o Vasco contrata ele, né? Aí vai lembrar o seguinte. Desculpa te cortar, eu queria, assim, pintou aqui agora. Primeiro, antes, eu quero que você responda aqui a pergunta do nosso convidado aqui, ó. O 14-3 existiu mesmo ou é folclore? É folclore, não existiu não. Então, beleza. Agora o seguinte, nos jornais que você pesquisou, falava um pouco da técnica do Niginho? Como que era a qualidade técnica do Niginho? Olha, ele não era um gênio porque não era aquele craque de camisa 10, ele era um atacante muito forte que fazia gol, né? Eu falo que se eu fosse espelhar assim, quem que seria o Niginho hoje seria o Ronaldo, fenômeno, em termos de futebol, né? Ele era um grande atacante que fazia gol, tanto que ele é o maior artilheiro entre clássicos da história. E ele, vale a pena falar o seguinte, ele é o primeiro jogador que jogando em Minas foi convocado para a seleção brasileira, né? Ele foi jogar o Sul-Americano de 36, ele foi convocado. Então foi o primeiro jogador de Minas a ser convocado para a seleção brasileira, né? Então, assim, é essa combinação que eu faço, né? E aqui, vale a pena lembrar o seguinte, nessa mesma época, o Atlético tinha um grande jogador chamado Guará. E assim, é uma coisa que a gente fala assim, o Guará realmente ele passou por um momento assim complicado, foi num jogo contra o Palestra, ele choca com, se não me engano, com o Caeirinha, e ali ele vai desacordado para o hospital e dali nunca mais jogou bola, né? Ele tentou voltar, mas não voltou. Mas assim, eu não vejo nenhuma mídia nossa, por exemplo, a Ana Gabriela Scarpelli. Scarpelli, se eu só te falar que o Scarpelli foi um dos fundadores do Palestra. Bacana, tá vendo? Ana, gente boa. E aí eu falo o seguinte, eu nunca vi nenhuma mídia falar a importância do Niginho no contexto histórico nosso. A gente tem o troféu Guará, mas não existe nada do Niginho que a gente pode falar. No máximo que teve foi uma praça que fizemos aqui em Belo Horizonte, chamada Leonísio Fantoni, que é o Niginho, que eu acho muito pouco pela história que ele fez, né? Nossa. Então, assim, aí só para completar essa parte do Niginho, que eu acho muito legal, ele em 38, ele vai jogar no Vasco. O Vasco contrata ele para jogar. E o Bruno Fantoni, o Bruno Mussolini, que era filho do Benito Mussolini, ele era aviador, né? E ele faz um trajeto Roma-Argentina, né? Um voo. E nesse meio do voo ele para no Brasil para assistir um jogo de futebol de Fla-Flu, né? E você tem Romualdo, não estou lembrando o sobrenome, é um repórter do jornal do Rio de Janeiro, chama o Niginho para ser um intérprete italiano numa entrevista com o Bruno Mussolini, né? Quando o Bruno encontra com
com o Nijinho dentro do Copacabana Palace, as frases do jornal estão escritas assim, quando o Bruno olhou para o Nijinho, fala assim, você é um traidor da pátria, saia daqui. Né? Então, assim, o filho do Benito Mussolini aqui no estádio, dentro do estádio, dentro do hotel Copacabana Palace, falou isso com ele. Aí ele saiu com medo mesmo, porque assim, era período de guerra. 38 ali, você já estava para ferver a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ela acontece em 39, mas ali você já tinha esses conflitos. Né? E aí o Bruno Mussolini vai assistir o jogo entre Fluminense e Flamengo, vai assistir o jogo, né? E aí o Nijinho é convocado para a Copa de 38. Né? E aí ele é reserva do Leônidas da Silva, que era o maior jogador brasileiro na época. Ele não joga as semifinais contra a Itália e o Nijinho é o substituto imediato. O que a Federação Italiana faz? Com certeza, com a influência do Benito Mussolini, falou que se a FIFA liberasse, poderia explodir a FIFA. Né? Então ali eles vão até a FIFA, né? Porque a Copa foi na França de 38 e a FIFA ficava ali perto. E aí foi dito a ele que o Nijinho não poderia jogar. E o Nijinho não joga a semifinal contra a Itália justamente por interferência do governo italiano, proibindo que o Nijinho jogue aquele jogo. Né? E aí ele, sim, se a gente pega os jornais da época, foi uma revolta grande, né? E o Brasil perde para a Itália e vai disputar o terceiro lugar, não parece que a Suécia, não me lembro, a Itália acaba sendo campeã de 38. Então, assim, o Nijinho tem uma história assim, inclusive é um projeto meu de fazer a biografia dele. Eu já tenho muita coisa já pronta dele e é um projeto esse ano para a gente fazer uma biografia do Nijinho justamente nesse período. Né? Então, o seguinte, olha aí, isso prova o talento do Nijinho, né? Porque os italianos tinham medo do Nijinho. Então, quer dizer, claro. Fizeram esse escarcéu só, né, para poder não deixar o Nijinho jogar a favor do Cruzeiro. Opa, e falou em Nijinho, apareceu um centroavante aqui, ó, campeão mineiro de 1987, direto do Canadá, grande Vanderlei Lima, meu amigo, e ídolo multicampeão. Aquele abraço. Minha esposa também, Joyce Cardoso, um beijão. Vamos aí, boa noite, Murilo, boa noite, Vanderlei. Ô, Fábio, mas é muito bom, cara, ouvir essa história. Eu tô aqui, muito feliz e viajando. E você falou uma coisa importante também, que, ó, o primeiro jogador de Minas a se viu uma seleção foi do Cruzeiro. Né? Ele não foi o primeiro, ele não foi o primeiro mineiro, ele foi o primeiro jogador de Minas. Primeiro jogador de Minas. E outra coisa, de Minas, os primeiros jogadores a jogar no exterior foi do Cruzeiro também, né? O Ninão e o Nijinho. Ninão e Nininho, primo. Nininho. O Nininho era defensor esquerdo e o Ninão era o atacante, centroavante, né? Nossa, sensacional, né? E continuando essa história do Nijinho aí, depois dessa Copa, como que continuou a história dele? E aí ele volta para o Palestra em 40, né? E aí, assim, a volta dele traz uma mudança completamente diferente no futebol de Minas, né? Porque aí, logo quando ele chega, ele é campeão pelo Palestra, né? Em 1940. Né? Para você ver que, assim, a figura do Spanton foi histórica, né? Histórica mesmo ali dentro, né? O final da década de 30, como o Palestra dependia de muito dinheiro, dependia do dinheiro, na verdade, para sobreviver, muitas vezes ele deixou de jogar os campeonatos assim, com tanta desenvoltura para investir mais em amistosos com times do Rio, que era mais rentável financeiramente. Né? Então, assim, a gente vê jogos magníficos do Palestra contra o Botafogo, contra o São Cristóvão, contra o Flamengo, né? Era uma coisa assim... eram as excursões que o Palestra fazia, muito assim, que isso era o que rendia dinheiro para a sobrevivência do Palestra. Né? E aí, então assim, são escolhas que tem. Se a gente for ver o Cruzeiro, até o próprio Cruzeiro do Felício Brandi, ele chegou a um período que ele disputava o Campeonato Mineiro com o time júnior e ia fazer expulsão na Europa, porque era rentável para ele. Era rentável ele fazer os amistosos, né? E aí, em 40, a gente ganha o título, né? E tem uma coisa muito legal, sabe? Que tem um jornal do Rio que ele compara o clássico Cruzeiro e Atlético, né? Que era o Palestra Atlético, como se fosse um Fla-Flu, do tamanho de que os dois clubes já movimentavam a cidade. E a gente vê que é o seguinte, aquele terceiro clube de Minas, que era o América, ele já não tinha mais esse contexto que tinha a importância do Palestra. Por que eu falo isso, sabe, Giovanni? Uma vez, foi até o Procópio que falou isso, né? Ele falou que na década de 60, a gente tinha a quinta torcida de Minas.
Sinceridade, isso é uma das maiores inverdades que eu já escutei. O Palestra, desde seu surgimento, ele foi a segunda maior torcida de Minas. A gente ali nos anos 60, a gente começa a dar andamento para ser a maior torcida de Minas. Mas assim, pelo surgimento, pela classe trabalhadora, por tudo que passou, o Palestra sempre foi a segunda torcida de Minas. Ele nunca foi a terceira torcida, né? Você tinha concursos da época, na década de 30, que você escolhia as mulheres mais bonitas. Você tinha a mulher do Palestra, a mulher do América, a mulher do Atlético, sempre, ou a mulher do Palestra ou a mulher do Atlético ficava entre os primeiros lugares. Daí a importância da torcida, era até eventos promovidos pelos jornais da época, né? Então, assim, a gente chega em 40, a gente ganha o título mineiro, e aí você passa por um período muito tenebroso da Segunda Guerra Mundial. O mundo passa pela Segunda Guerra Mundial. Isso interfere diretamente no Palestra? Com certeza. O Palestra era um time ítalo-brasileiro já, né? E você também tinha os conflitos internos do Cruzeiro ali, já entre a política do Cruzeiro. Outra coisa que ele falou assim, a política interna do Cruzeiro, desde os anos 40 até hoje, sempre foi o que é hoje. Quem acha que o conselho do Cruzeiro hoje é o que é, não. Foi sempre assim. Sempre teve a mesma coisa. A década de 50 foi pior ainda, né, do que é hoje. Então, o que acontece? Ali você tinha o Oswaldo Pinto Coelho, que ele estava acabando de sair como presidente, e entra o Enes Pony, né? Enes Ciro Pony, como presidente do Cruzeiro. E ali você começa uma briga ali entre os dois, né? Que o Oswaldo, inclusive, ele não queria dar o cargo para o Enes Pony assumir, e o Enes Pony falou assim, não, eu ganhei, eu vou assumir. E o Enes Pony assume. Então, o que acontece? Em período de guerra, Palestra passando por todas as pressões. Em 1941, o governo Vargas ele tem um decreto-lei que ele fala que é a regulamentação da nacionalização do futebol brasileiro, né? Que, na verdade, não era futebol, era o desporto, era todos os esportes. E ali tem 2 artigos que chamam muita atenção. Todos os clubes, 2/3 da sua direção não poderiam ser estrangeiros. É a primeira coisa que fala. Então é o seguinte, você já não poderia ter tantos italianos dentro do clube. Apesar que ali você já tinha muito ítalo brasileiro, brasileiros nascidos aqui com descendência italiana. E ali você também tem uma coisa que, assim, não é muito o caso da gente para Palestra, mas ali tem a primeira proibição da mulher para jogar o futebol. Ali em 1941, um decreto-lei de nacionalização do desporto. E isso mexeu muito com a estrutura do Palestra, né? Porque ali você já começava a sofrer as primeiras pressões de que você não poderia ter um clube italiano no Brasil, né? E aí a gente entra no ano de 42, no dia 31 de janeiro de 42, o Enes Pony, que é o presidente da época, ele muda o nome do Cruzeiro para Palestra Mineiro, né? De Palestra Itália para Palestra Mineiro. Era o nome italiano, né? Società Sportiva Palestrana, passa a ser Sociedade Esportiva Palestra Mineiro, né? Inclusive o Palestra Mineiro era um apelido que eles já tinham antes de mudar o nome. São Paulo chamava o Palestra de São Paulo e Palestra Mineiro, para separar os dois. E ali o que acontece? Por que ele faz isso? Naquele momento, o governo brasileiro tinha acabado de romper com os países do eixo, né? Então ele rompe com os países do eixo e você obriga o Palestra a mudar de nome. E aí a gente passa o ano de 42 muito difícil mesmo, porque assim, a pressão da guerra era muito grande. Então isso interferia dentro de campo com a gente, né? Você tem vários decretos-leis que acontecem aí nesse meio. É outra verdade que a gente tenta desconstruir, sabe? De que existe um decreto que mandou tomar todos os italianos assim. Isso não existe, esse decreto, né? Existe um decreto pedindo Palestra para mudar de nome. Não existe. A pressão era de uma violência, a pressão era do estado de guerra e tudo mais. E aí, no dia 16, se eu não me engano, na data 16 de agosto, acontece o afundamento do barco Baipendi pelo navio alemão. E ali o Vargas declara guerra aos países do eixo, com esse aqui. Inclusive, a gente tem um jornal também ali desse período, que em Belo Horizonte você teve um movimento onde foi até ali na Praça 7, na região da Praça 7 ali, todo mundo foi para ali para escutar o governador de Minas falar sobre o estado de guerra, que o decreto que Vargas fez. E ali passou todo mundo Belo Horizonte, saindo destruindo tudo que era dos estrangeiros. Muita casa de italiano foi destruída nesse período, né? Comércio, foi tudo destruído. A polícia teve que interferir. E aí é o seguinte, você vê que assim, era uma pressão muito grande em cima dos italianos, né?
Eu cheguei a conversar com a filha do Ninão, ela tá viva ainda, sabe? Ela já está bem idosa, mas ela está viva. Ela contou que o Fúvio, que era o avô dela, pai do Ninão, tinha que esconder o caminhão dele porque eles queriam colocar fogo no caminhão dele. Né? A gente teve fogo na padaria Savassi, aqui em Belo Horizonte. Né? Então, casas foram incendiadas, quebradas nesse período. Então, você não tinha para onde ir. Entendeu? Ou você se tornava um clube 100% brasileiro, ou você acabava. Né? E aí acontece o nome Cruzeiro. Né? Que eu acho isso uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, o Enes Pony, que era o presidente da época, ele solta uma notícia no jornal que o Cruzeiro iria se chamar Ipiranga. Por que Ipiranga? Ipiranga era o nome nacionalista, porque as margens do rio Ipiranga, era o rio da proclamação da República. Então, você tinha que mostrar para a sociedade que você tinha que ter um nome nacional. Então, quando ele leva, aí os jornais da época já chamava assim, o Ipiranga ex-Palestra. Só que formalmente não tinha nada feito ainda. Então, assim, pelo estatuto do clube, o Cruzeiro nunca chamou Ipiranga. Não existe isso no Cruzeiro. Né? Se tem, a gente não conhece. E aí você tem a segunda reunião, que aí o Oswaldo Pinto Coelho, que era um rival já do Enes Pony, muda a opção de Ipiranga para Cruzeiro. Por que Cruzeiro? Essa é a pergunta. A gente que é pesquisador, a gente discute muito isso. A gente tenta formar uma ideia, porque, mesma coisa, não existe nada que afirma que foi olhando para o Cruzeiro do Sul que deu uma ideia. Né? A gente já ouviu, por exemplo, Ciscoto, ele fala muito da questão da Casa de Savoia, a cor ser azul, por isso que a gente escolhe o azul, é a mesma coisa da camisa da Itália. Né? Mas uma coisa é certa. Pouco antes da gente virar Cruzeiro, o Brasil surge de uma maneira chamada Cruzeiro. Né? Isso é uma coisa que eu imagino, não tenho certeza, não posso afirmar. E o símbolo Cruzeiro era um símbolo muito forte da época. Você vê que os passaportes eram Cruzeiro, o símbolo da República Brasileira era Cruzeiro. Então, tudo era Cruzeiro. Então, como que você mostra para uma sociedade que você tem que ser um clube 100% brasileiro? Vamos usar uma nomenclatura chamada Cruzeiro. Então, por isso que eu imagino, não, volto a dizer, não existe fonte nenhuma que exista isso, mas eu acho que, assim, pelo que a gente pesquisa, dá uma tendência a ser isso. Pode ser que eu esteja equivocado, mas a ideia era levar para a sociedade que, assim, a partir de hoje, a gente não tem nenhum vínculo italiano na nossa história, a partir de agora nós somos Cruzeiro. Né? E ali o Enes Pony, ele renuncia, o presidente do Cruzeiro, você monta uma junta governamental com Ninão, Saliba, e tem um segundo, eu tenho que lembrar o terceiro nome, não estou lembrando agora, e aí a gente passa a adotar o nome Cruzeiro a partir do dia 7 de agosto de 1942. Então, eu até falo que ele é um momento de resistência nosso. Ou a gente vira Cruzeiro ou a gente acaba. Entendeu? Nossa. Então, assim, foi um período muito importante isso para a nossa história. Né? E a gente termina o ano de 42, ainda com os uniformes do Palestra, né? Mas já com o nome Cruzeiro. Eu pesquisei na época que o Cruzeiro tem pouquíssimos jogos, porque esse período de outubro até dezembro, o Atlético já tinha sido campeão mineiro. Né? E ali você tem muitos jogos da seleção mineira de futebol. Né? Então você tem pouca influência de jogos do Palestra, por isso que talvez eles adiaram para o ano de 43. Então, assim, basicamente, um pouco da história do Palestra é tudo isso que eu falei com você, desde a sua origem até a sua mudança de nome. E, Fábio, interessante, né? Você falou que em 1942 ainda usou o uniforme do Palestra, né? Depois vamos até fazer por exemplo, o primeiro uniforme com o Cruzeiro do Sul. Né? Qual foi o primeiro? Né? Foi em 43 que usou? Né? Inclusive foi no segundo jogo. Primeiro jogo o uniforme não ficou pronto, foi no segundo jogo. Nossa, sensacional. Você vê uma coisa que eu achei interessante, é o seguinte. Ali quando a gente passa para a Palestra Mineiro em 31 de janeiro de 42, o primeiro jogo é contra o Atlético. Né? E no jornal fala que foi um jogaço. O Atlético ganhou, mas foi um jogaço, foi pau a pau. Se não me engano, foi 1-0 para o Atlético. Eu já tinha visto essa foto e eu achei no jornal essa foto. O uniforme do Palestra é um uniforme que a gente nunca viu. Era um uniforme que aqui era uma cor, aqui era listrado e aqui era outra cor. Não tinha escudo. Eu acredito que poderia ser um uniforme de treino, né? Mas não sabe. Porque, assim, pelas fotos que a gente encontra da época, foi a única vez que ele jogou com esse uniforme. Nossa, sensacional. Então, se a gente puder fazer uma cronologia, então. Palestra, Ipiranga,
Não, não tem Ipiranga. Palestra Mineiro, Cruzeiro. Palestra Mineiro e Cruzeiro. Então essa é a cronologia certinha da evolução, né? Diante de tantas situações. Porque pelo que você falou aqui, tudo isso aqui teve um fator político fundamental para chegar. Não, o fator político do Palestra, ele acontece desde o seu surgimento até 42, todo momento. Né? Igual eu te falei, no amadorismo marrom, que era o amadorismo que os jogadores não podiam receber, quem bancava o time do Atlético do América era a Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Isso é político. Então, né? Porque o surgimento da capital é político. Entendeu? Não tem como você fugir da política. A guerra é totalmente política. Totalmente política. E por falar em guerra, ô Fábio, teve algum atleta aí do Palestra ou do Cruzeiro que foi para a guerra e voltou? Tem algum? Tem, é o Adelino. Adelino. Ele chamava de Adelino Pracinha. Ele foi em 43, ele já era Cruzeiro. Ele foi para a Segunda Guerra Mundial, lutou na Segunda Guerra Mundial e voltou. E eu vou te falar, é um dos jogadores que tem uma das histórias mais lindas da história do Cruzeiro. Do Cruzeiro, que ele jogou no Cruzeiro. Né? É um jogador desconhecido, por grande maioria. Eu acho que os pesquisadores teriam que fazer uma biografia dele. Porque um cara, assim, nasceu em Pedro Leopoldo, foi ele que foi buscar Odisseu Lopes para o Cruzeiro. Né? Foi o Adelino que foi lá buscar o Odisseu Lopes. O cara luta na guerra, o cara jogou muitos anos no Cruzeiro sem ganhar um centavo, jogar por amor ao Cruzeiro. Eu sou suspeito para falar, mas para mim ele é um dos jogadores que teve mais amor em vestir a camisa do Cruzeiro. Você falou uma coisa importante aí, a questão do amor. Eu estava aqui pensando, quando eu era criança, nós fizemos aqui em Bom Despacho Palmeirinha. Então, para não ter nada relacionado ao Atlético Mineiro e nada relacionado ao Cruzeiro, o pessoal aqui falou, vamos fazer um time que vai ter o nome de Palmeiras, o escudo do São Paulo e a cor do Flamengo. E surgiu o Palmeirinha aqui do Rosário. E era assim, igual você falou, eu estava imaginando aqui que nessa época aí, do Palestra Mineiro, igual os jogadores, a gente tirava o dinheiro do bolso para manter, para poder lavar as camisas, para poder viajar. Então, olha que coisa mais linda. O Cruzeiro surgiu aí. E nesse contexto, enquanto do outro lado a prefeitura bancava, né, provavelmente os italianos e os próprios jogadores bancaram não só o Cruzeiro naquela época, como também até a construção do estádio do Cruzeiro, correto? Tudo bancado pelos italianos. Isso eu te dou 100% de garantia que o Palestra sempre foi bancado pelos italianos, seja pelos comerciantes, né, seja por qualquer... por torcedores, né? Você tinha os torcedores, você tinha os jogadores. Então, assim, quem bancou financeiramente o Palestra foram os próprios italianos. Isso aí, você não tinha nenhum tipo de benefício. Depois você tem a questão do terreno, a prefeitura cede os terrenos para os clubes, você tem isso, entendeu? A prefeitura de Belo Horizonte, mas não cede para o Palestra, cede para todos, né? Então, mas assim, a construção dos estádios, tanto do Palestra em 23 quanto em 45, foi feita pelos jogadores, né? Inclusive, a gente faz parte de um grupo chamado Coletivo 45, justamente uma alusão a essa ideia que em 45 você tinha jogadores, igual o Geraldo II, que jogou no Palestra, ajudou a construir o estádio do JK, né? Então, assim, é uma história maravilhosa que tem, né? E, assim, ele era pedreiro, né? Oi? Ele era pedreiro, parece, um deles. Porque, na verdade, é o seguinte, eles eram jogadores e tinham outra profissão, sempre foi isso. Tanto que o Nano Lazzarotti também era pedreiro, né? Ele ajudou a construir ali a capital, várias coisas, tem várias obras que ele participou, o Nano Lazzarotti ali na década de 20, década de 30, então você tem muito isso, né? Então, e vale a pena lembrar o seguinte, você tinha uma classe também, que era uma classe um pouco mais rica do Palestra, isso é inegável, né? E eles ficaram ricos com o trabalho. A gente tem que parar com essa ideia que a pessoa fica rica, a pessoa tem que ficar rica com o trabalho, tem que ser elogiado. E assim, várias coisas que foi feito dentro da capital mineira, foi feita às vezes com muita ajuda desse financiamento que tinha dos italianos. Né? Você tem a associação que construiu o Felício Roxo, por exemplo, faz parte desse grupo de italianos que viviam aqui. Né? Inclusive, vários dirigentes trabalhavam, foi do Cruzeiro, participou da gestão que deu a construção do Felício Roxo. Né? A gente tem várias estruturas aqui hoje que foi feito pelos italianos. Né? Nossa. O arquiteto que foi do Marconi, por exemplo, ele era italiano. Né? O Ciscoto até tem uma pesquisa muito legal, e eu acho que vale a pena vocês verem, você acha isso aí na internet. Ele fala que a arquitetura do Marconi, se você olhar ela na planta baixa, é como se fosse uma área do fascismo.
foi construído na época com isso, entendeu? Que na verdade, vale dizer que, assim, volto a dizer de novo, uma coisa é o contexto. O contexto, na época, antes da guerra, ninguém falava que, por exemplo, Benito Mussolini era o genocida que ele foi da época, né? Ele era um grande líder italiano e ele mandava dinheiro aqui para a Itália para investir em educação, ele mandava dinheiro para investir em trabalho, tudo isso aqui, ele mandava dinheiro. É tanto que a gente tem uma escola em Belo Horizonte chamada Pandiá Calógenes, que hoje ele fica ali perto da Praça da Assembleia. O Pandiá Calógenes, antes de ser o Pandiá Calógenes, chamava Escola Estadual Benito Mussolini. Olha para você ver. E, Fábio, vamos dar uma alô para a galera que está chegando aí. Ó. Responder a Ana Scarpelli é o seguinte: não, Ana, ele mandava dinheiro para cá. O arquiteto que fez o Colégio Marconi era um italiano. Não existe provas que o dinheiro do Mussolini foi para construir o Marconi, mas que ele mandava dinheiro para o Brasil para investir na educação dos italianos aqui. Eu volto a dizer, existe dois contextos. Existe contexto antes da guerra e depois da guerra. Até então, depois da guerra, ele acha que é o seguinte: você ajudar os italianos fora do país era algo para o seu povo, era um sentimento nacionalista que tinha. Outra coisa foi depois da guerra que ele fez, junto com Hitler, talvez o maior desastre da história, o maior desastre humanitário da nossa história, né? Tanto que ele morreu enforcado na Praça Pública, né? E vale dizer o seguinte, e só fazer mais um complemento sobre isso, que assim, uma vez o Fred Paiva, que é atleticano, né, ele disse que o Palestra era formado por fascista. Isso é uma das maiores inverdades que já existiu, né? Deixa isso bem claro, porque não é porque a gente é italiano. Quem desenvolvia os movimentos fascistas no Brasil eram os integralistas. Eles eram brasileiros. Então não existe isso. É tanto que você não há vínculo nenhum dos italianos morando aqui junto com essa turma. Então, assim, o Fred Paiva falou isso, falou assim: o time do Palestra, mentira. O time do Palestra era trabalhador, era o cara que estava aqui para desenvolver as coisas na vida dele, era o que envolvia menos possível com política. Então, essa é a ideia, entendeu? Então, você tem que desconstruir essas ideias que existem, né? E vale tanto dizer isso o seguinte, que o Palestra, olha só para você ver, o Palestra Itália, ele pega as taças nessa reunião de mudança de novo, ele pega as taças, as medalhas do Palestra, doa para o JK. Você tem uma comissão ali organizada por conselheiros do Cruzeiro, inclusive o Aurélio Nossa, ele participa dessa comissão, doa os troféus e medalha para o governo de Minas derreter e virar arma para a guerra. Você acha que se o Palestra fosse um time fascista, ele viria fazer isso para atacar italianos e alemães na Segunda Guerra Mundial? Não iria fazer isso. Não. Então você vai lendo um pouquinho, você vai vendo que você vai desconstruindo essa verdade. O grande problema é que, às vezes, assim, ao longo da história falavam coisas e as pessoas iriam acreditando, né? Então, essa desconstrução de verdade. Então, assim, quem praticava o fascismo aqui no Brasil nada mais é do que os integralistas, não os italianos. E o Plínio fala no livro dele de que em 41 tentaram incendiar o estádio do Palestra. Sabia disso? Tentaram incendiar. Tem. Em 41 o Plínio deixou isso. Vale a pena dizer que o Plínio Barreto, ele é talvez o maior escritor jornalista que a gente teve na história, né? O marketing dele é um grande amigo meu. O cara é um gênio. Gênio que faleceu tem pouco tempo, tem uns 4 anos, se não me engano. E ele escrevia muito, ele era torcedor do Palestra, depois foi torcedor do Cruzeiro, foi jornalista, talvez o primeiro jornalista nosso aí foi o Plínio Barreto, e ele falou no livro dele de Palestra Itália que eles tentaram incendiar o estádio do Palestra Itália. Você acha que se o Palestra, ele for... E olha, em 41 você ainda não tinha rompido com a guerra, né? O Vargas não tinha rompido com os países do eixo. Você acha que se o Palestra fosse um time fascista, você acha que não tinha um contragolpe? Claro que tinha. E aí eu pergunto, quem tem interesse de queimar o estádio do Palestra? Essa pergunta. Né? Não foi o atleticano? Foi os atleticanos? Né? Realmente é muito história. O Pedro, o nosso amigo Bete Pedro, Pedro, professor Pedro, aquele abraço. Fred, pai, não perdoe. Nem merece ser mencionado, Militão. Boa noite, pessoal. O Cruzeiro deveria resgatar e desenvolver essas memórias para as novas gerações. Realmente. Hoje aqui foi um filme, né? Essa viagem pelo trem azul de 1921 para cá, com tudo que você pesquisou, né, que você foi na fonte, na raiz, e está trazendo aqui para nós, não pode ficar só para o Militão.
não pode ficar só para alguns. Tem que vir para a nova geração. Porque é o seguinte, a partir do momento que você valoriza o seu passado, né, o Cruzeiro se torna mais forte ainda. Outra coisa, o que é um clube sem passado, o Militão? Então, temos que conhecer o passado. Ô, Giovanni, não é porque eu sou cruzeirense, né? Eu deixo isso bem claro. É muito fácil você montar um time de futebol, é muito fácil você construir com dinheiro. Eu falo o seguinte, alguns clubes eu já estudei história, você tem histórias muito legais, assim, do Palmeiras tem uma história muito legal, você tem uma história muito legal do Corinthians, né? O Flamengo tem uma história muito legal, né? O Vasco, principalmente, ali, os camisa preta. Então você vai estudando a história dos clubes. Mas eu ainda não encontrei ainda um clube que tem uma história tão envolvido com a política diretamente igual o Cruzeiro, né? Talvez o Palmeiras também tenha uma coisa muito parecida, né? Mas assim, o Palmeiras teve dinheiro para se manter, né? Porque você tinha, eu não me lembro aqui, mas a gente acha na internet, você tinha um dos maiores empresários, o maior empresário do São Paulo era um italiano, né? Os professores de história podem até me ajudar, e o Beto, que é professor de história, o Pedro Betti pode até me ajudar aí o nome dele. Acho que é Materazzi, uma coisa assim. Então ele conseguiu chegou a ser presidente do Palmeiras, se não me engano. Agora, o Cruzeiro não teve isso. O Cruzeiro resistiu. O Cruzeiro resistiu a uma profissionalização do futebol, que poderia ter acabado. Resistiu a uma Segunda Guerra Mundial, que poderia ter acabado. Se resiste a uma crise assim, pesadíssima nos anos 50, inclusive, mas muito pesado. Em um outro momento, a Matarazzo, a já falou comigo. Então, assim, você tem períodos muito difíceis do Palestra e do Cruzeiro e a gente sobrevive. Então, assim, nos meus grupos, quando a gente chegava a discutir assim, pô, 2019 não vai acabar, não. Não vai. Uma torcida de 9 milhões não acaba, gente. Porque a gente passou naquele período que foi crucial pra gente para sobreviver, e a gente sobreviveu, não é isso agora que a gente vai acabar, não. Né? E assim, a gente mostra isso na arquibancada, como é que foi o ano passado na Série B, né? O Cruzeiro foi um espetáculo. Então, assim, essa torcida maravilhosa do Cruzeiro merece que a história dela seja preservada, que a história dela seja contada, que nossos ídolos sejam preservados, né? Eu acho que, assim, a gente pensa por pessoas muito ruins, mas, assim, as pessoas ruins passam e as pessoas maravilhosas ficam, né? Você até fez uma pergunta, por exemplo, o Guerino, que ele chega se não me engano, ele começa nos anos 40 e termina ali nos anos 50. Ele tem uma longa história com a camisa do Cruzeiro, o primeiro camisa 10 do Cruzeiro. Mas eu falando com o Pedro Blanc, que é um grande amigo meu, a gente está fazendo a biografia do Felício, né? Estou ajudando ele na pesquisa. Quem que seria o Guerino se a Ana, filha dele, não propusesse fazer o livro? Né? Então, assim, a gente precisa de trazer esses ídolos, esses momentos que o Cruzeiro teve na sua história à tona. A gente não pode apagar isso. Né? Quando a gente fala assim, Palestra, Caeirinha, Caieira, Nogueirinha, Nijinho, Ninão, Nininho, Pior, Armandinho, Geraldo II, Geraldo I, foram ídolos. Souza, Alcides, Bengala, foram ídolos. Ídolos, entendeu? A Raimundinho já é Cruzeiro, mas eu tô falando assim, desses jogadores que são de Palestra, esses caras, teve uma importância muito grande. Sabe por quê? Se não existisse esses caras, não existia o Cruzeiro. Se não existisse esse Palestra, ali em 20, 30, 40, a gente não estaria aqui agora fazendo essa live. Não estaria aqui agora conversando. Por isso que esse resgate histórico do Cruzeiro tem que existir. Eu acho um assassinato da nossa história, por exemplo, o Cruzeiro até hoje não tem um museu. Né? O Cruzeiro não tem um centro de memória. Né? E assim, não sou eu. Eu falo assim, a minha pesquisa, eu nunca fiz ela sozinho, eu deixo isso bem claro. A gente tem um grupo que a gente pensa igual, a gente desenvolve igual, a gente discute igual, que é eu, Daniel e o Marconi. A gente são 3 pessoas que a gente discute muito sobre a nossa história. Então eu devo muito a eles esse conhecimento, e assim, a gente vai se trocando ideia. E assim, você tem tanto cruzeirense igual você, né? Você tem fazendo trabalhos, por que a gente não reúne esse grupo e vamos desenvolver uma coisa única, né? Uma ideia única de produção de conteúdo, produção de livros, né? Eu agora estou fazendo um resgate das camisas do Palestra, né? Para colecionadores, a galera que está colecionando. A gente tem combinado de fazer algumas camisas, eu já fiz 4 camisas do Palestra, que a gente tenta achar pela foto e fala assim, será que essa camisa é assim? E vai desenvolvendo até chegar. Por quê? Porque se a gente, nós torcedores vamos fazer, ninguém vai fazer. Entendeu? Verdade. Então, o resgate ele é importante. Né? Porque uma das coisas que me deixa mais triste
é só para não te incomodar muito. Isso aí é o seguinte, até o Bento falou, a história não começa em 66, eu ia falar justamente isso, Bento, que é o seguinte, você tem torcedor do Cruzeiro que acha que o Cruzeiro surgiu em 2013, quando o bicampeonato mineiro. Tem gente que acha que o Cruzeiro surgiu em 2003. Não, o Cruzeiro surgiu em 1921, ou até antes disso, entendeu? Então, isso que a gente tem que preservar. Porque um clube sem história não tem alma. A gente só chega a 9 milhões de torcedores porque a gente tem uma história. Se o Palestra e o Cruzeiro não tivessem uma história, a gente não seria grandeza que nós somos hoje, o maior time de Minas. Isso. Eu quero pontuar duas coisas, Fábio. Primeiro, questão de sócio-torcedor. Isso aí não é de hoje. Na realidade, o que você contou para nós aqui, em 1921 para cá, a própria torcida, os próprios jogadores já eram sócio, né, no sentido figurado do Palestra, entendeu? Para chegar ao Cruzeiro. Outra coisa importante que eu quero também, quais são os lugares em BH mais marcantes da história do Cruzeiro, do surgimento do Cruzeiro? Primeiro, onde ocorreu a reunião? Onde assinou isso? Precisamos também resgatar esses lugares, entendeu? De repente, até mesmo a gente combinar e, de repente, fazer um dia ir no lugar, tirar uma foto e, foi aqui, há 100 anos atrás que reuniram. Eu acho que é importante isso também. Inclusive, é o seguinte, o saudoso Pablito, né, que Deus o tenha, é um dos cruzeirenses brutos que a gente teve, ele, na época, ele propôs uma ideia mesmo, a gente fazer uma carreata no dia do centenário, da gente sair ali da Tamoios 341, onde é que é a Mútuo Socorro, fazer o trajeto até as Casas Ranieri, que é ali na Caeté. A Casa Ranieri, até nos anos 80, ela existia ainda, não sei se quem é mais antigo aí lembra, nos anos 90 ainda tinha Casa Ranieri, que é a casa de esporte ali. E aí, e até o Barro Preto. Isso era uma proposta que tinha do centenário. Eu achei isso muito interessante, essa ideia desse resgate. Uma pena que eu acho que esse resgate histórico do Cruzeiro, ele morreu depois de 2021. A gente não tem que lembrar da história do Cruzeiro só no centenário, a gente tem que lembrar todos os dias, né? Sim. Então, isso é uma coisa. Né? É verdade. O nosso grupo do Memórias de um Gigante, a gente conversou semana passada, a gente está com a ideia de fazer um projeto legal, né? Vamos ver se a gente sai do papel, a gente tem conversamos hoje sobre isso, né? A nossa proposta, na verdade, é que a gente monte seminários do Cruzeiro, né, uma vez por mês, em algum local ou algum bar. A gente pega um tema exclusivo do Cruzeiro, né? E a gente chama algum representante, por exemplo. Esse ano a gente completa 30 anos da primeira Copa do Brasil, né? Se a gente pode trazer os representantes lá e fazer um debate, o cara contar ali como é que foi, né? Tentar trazer a emoção, porque assim, a nossa memória afetiva, ela existe muito daquilo que a gente lembra, né? E a gente pega ali, eu já estou com 46 anos, eu lembro da primeira Copa do Brasil, mas você pega uma geração hoje de 20, 25 anos, os caras não lembram desse título, né? Então você tem que tentar trazer isso, esse resgate histórico, porque assim, senão a gente vai lembrar só do time que foi campeão da Série B e o que foi no passado. O que transformou o Cruzeiro em gigante? É né? verdade. É a história. Nossa, sensacional, viu? Hoje a viagem foi sensacional também, né? Tudo isso aí que você contou pra gente, que, assim, no meu caso, eu imagino de todos que estão aqui com a gente no vagão do Hexa, é mais amor ainda pelo Cruzeiro. Entendeu? Hoje eu estava na escola, que hoje eu tive reunião de escolar, reunião pedagógica, eu estava pensando justamente nisso, Militão. O que seria de mim ser um Cruzeiro? Eu fiquei lá olhando, eu fui com a minha camisa do Cruzeiro e tal, né? E fiquei assim pensando, cara. Eu fiquei pensando muito tempo, sem tanta amizade, tanta coisa boa que o Cruzeiro me proporcionou, que por causa desse pessoal de 1921, entendeu? Nós temos esse gigante que mora no nosso coração e que nos dá paz, que nos dá leveza. Às vezes a gente fica triste, mas é só alegria. Então, assim, gratidão, tá? Por eu estar aqui junto com você e com tantos outros aí, compartilhando esse momento. Pode contar comigo aí. Quero ouvir mais, quero conhecer mais ainda. Vamos aí fazer uma tabelinha, vamos trazer esses ídolos do passado à tona para a atual geração. Entendeu? Nós vamos arrumar um formato, né, para poder mostrar isso. E essa questão que você falou do seminário, essa questão dos 30 anos da Copa Brasil de 2003, de 1993, precisamos fazer mesmo. E vou ser sincero com você, meu amigo. Vou ser sincero, já falei isso com o Bento também, tá?
Ó, se a gente esperar da direção, das diretorias que passaram, às vezes eles não tiveram essa sensibilidade, ou tiveram, ou pessoas lá dentro tiveram essa sensibilidade, e às vezes não tiveram condições de colocar em prática. Já passou da hora de ter, né, um museu para o Cruzeiro. Entendeu? Ô, Giovana, eu já fiz uma pesquisa assim, de todos os presidentes do Cruzeiro, assim, superficial. Talvez o que a gente mais aprofundou foi o Felício Brant, né? Você tem um outro presidente, assim, que é o Greco, que ele foi fundamental também ali nos anos 50 do Cruzeiro. Mas a sensação que eu tive do Cruzeiro assim, parece que os últimos presidentes que a gente teve, parece que eles queriam ser mais importantes que a própria história do clube, né? Então, por que eles nunca se preocuparam com isso? Porque eles achavam que a história dele era mais importante que a do passado. E nos fazem isso, né? Então, é uma coisa assim, que me incomoda muito, que a gente teve vários tipos de oportunidade. A gente tem lei de incentivo à cultura aí, gente. Você pode construir um museu com ajuda de incentivo à cultura. Quem teve interesse de fazer isso, né? A gente tinha proposta de fazer um museu dentro do Mineirão. Quem que andou com um projeto desse? Né? Você chega, igual o Paulo. O Paulo está aqui, o Paulo tem relíquias de camisa, o Paulo tem riqueza de conteúdo histórico que o Cruzeiro não tem. Eu conversei muito com a Joanita, a gente nem sabe se a Joanita está no Cruzeiro ainda. Eu era uma pessoa que ficava lá sapiando as coisas do Cruzeiro antiga. Teve um momento que conselheiros do Cruzeiro mandavam queimar documentos importantes da história do Cruzeiro, e ela falou, não, vou guardar isso. Então você vê assim, que são pessoas que estão dentro do Cruzeiro, que assim, eles não se preocupam em preservar a história. Alguém sabe onde é que estão as nossas taças, aonde está hoje? Ninguém sabe. Né? Se eu quiser ver a Copa do Brasil que o Cruzeiro ganhou em 2017, 2018, ninguém sabe onde é que está as taças do Cruzeiro. Então dá para você ver o seguinte, o descaso que as últimas gestões do Cruzeiro fizeram com o Cruzeiro é uma coisa de destruição da nossa história. Né? É lamentável, mas isso é um fato. Isso é um fato. Né? O Cruzeiro ele não nasceu em 2021, ele nasceu em 1921. Né? Então, eu acho isso um absurdo. Né? Tá doido? É lamentável, né? Infelizmente, as pessoas vacalharam muito. O Bentão colocou aqui, ó. Mas fizemos uma carreata saindo do Mineirão, passando pelo Barro Preto, fechando com esse trajeto aí que você falou. O Pablito cumpriu isso. Caminhos do Cruzeiro, Paulo. Eu sei isso porque o Pablito, na época, ele me ligou. Eu falei, ó, Pablito, você tem que fazer isso, isso, isso. Na época, eu não participei porque minha esposa ela estava grávida, ela estava por um mês de ganhar. Eu falei, não, vou ficar aqui. Então, não deu por conta disso. O Paulo falou, os clubes brasileiros, na sua grande maioria, não cuidam da sua história. É verdade, isso aí é importante. Já entrou aqui também o Ari e o Leandrinho. Eu estou demais com o Paulo, porque hoje o único clube que eu conheço que existe um centro de memória e onde o clube apoia centros de pesquisas do clube é o Santos. Então, o Santos, ele apoia torcedores que pesquisam, né? Então, é uma coisa que eu já poderia fazer. A gente que é torcedor do Cruzeiro, eu falo isso porque eu conheço assim, muita gente. A gente faz de graça, voluntário, entendeu? Entendeu? A gente pode trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer o amor do clube. Então, assim, se o clube falar assim, não, vamos reunir quem do Cruzeiro está produzindo algo, vão tentar produzir, vão tentar. A gente não quer fazer esse concurso, não, a gente quer fazer porque a gente ama o clube. Então, acho que é isso que falta, às vezes, os nossos dirigentes entender isso, né? Que o torcedor ele faz pelo Cruzeiro pelo amor, não é porque ele quer ganhar algo. Com certeza, você falou tudo. E outra coisa importante, Fábio, dois adendos aqui. O Ari entrou aí com o Leandrinho. O Leandro tem 7 anos. O Leandro, ele com antes de 6 anos, ele aprendeu a ler praticamente sozinho, porque estava na época da pandemia. É um menino sensacional. É um menino que pesquisa sobre o Cruzeiro. Pesquisa sobre palestra. Então, imagina, igual você falou, imagina a gente fazer um seminário para crianças, para falar sobre essa história. Tem jeito para isso. Só que é igual você falou, precisa de mais gente. E outra coisa importante que eu vou falar com você. No dia 21, o dia do Manta Azul, nós fizemos um encontro, o primeiro encontro de estiseiros em Belo Horizonte. O Bentão, a Ana, a galera, o Pedro Beck estava lá, uma galera. O Dieguito, o locutor Dieguito.
E eu tive duas coisas lá, o Fábio, que eu fiquei muito feliz, cara, de ter conseguido realizar esse encontro com a ajuda aí de vários, entre eles o Bentão. O pai do Daniel Teixeira, o Daniel Teixeira é um ex-jogador do Cruzeiro, que depois foi para a Alemanha, se tornou ídolo na Alemanha. O primeiro gol de todas as Copas do Brasil foi dele. Era um lateral. O pai dele deve estar com mais de 80 e poucos anos. Não conhecia o Dirceu Lopes. E foi lá para conhecer o Dirceu Lopes. Olha só, olha o que ele me contou, ô Fábio. Ele me contou como ele virou cruzeirense. Como ele virou cruzeirense. E um dos presidentes do Cruzeiro era sapateiro. Tinha uma fábrica de consertar sapateiro. Não sei se era o Norte, alguma coisa assim. A família nossa é do ramo de sapato. Aí, o pai o avô do Daniel pediu para o pai do Daniel ir nesse lugar levar um sapato. Chegando lá, conversando com o presidente do Cruzeiro, esse presidente do Cruzeiro simplesmente converteu ele a torcer para o Cruzeiro. Olha que história legal. Porque na família dele só tinha atleticanos e também americano. Ele foi o primeiro, Fábio, da família a torcer pelo Cruzeiro. E você vê a alegria dele estar ali contando essa história. Então, olha só para você ver. Isso não tem preço. E isso aconteceu graças a quê? A 1921. A toda essa história maravilhosa que você contou aqui para nós. Uhum. Mas a gente é gigante pela nossa história. Isso um fato histórico. Eu tô meio pequena aqui, doidinho para entrar aqui. Ô, Fábio. Ela não deixa mais fazer a live, não. É assim mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Fábio agora, fica à vontade. Se alguém quiser entrar aqui também, né, Fábio? E falar alguma coisa ao vivo aqui, gente, a hora é essa. Né? Estão todos aí à vontade, por favor. Tá? Porque, olha, nós falamos sobre o surgimento do Cruzeiro, nós falamos aí sobre a questão de clube só para italiano, nós falamos do ano de 1926, nós falamos de 28 atletas do tricampeonato. Olha só que história rica. Nós falamos do Nijin, o do Ninão, os primeiros a ir para o exterior, aqui de Minas, a jogar na Lazio. Um dos times que eu torço na Itália é Lazio. Vou te contar que é por causa deles, tá? Para você ter uma ideia, eu tenho uma pasta aqui e te mostro a hora que tiver oportunidade, tá? Que eu colecionava recorte de jornal quando eu trabalhava no Hotel JB. Eu estou com 54 anos. O primeiro jogo que eu fui ao Mineirão foi em 1987, Cruzeiro 0, Internacional 1. Vocês lembram daquele jogo, né? Poderia dar final entre Cruzeiro e o Atlético Mineiro, tá? Então, assim, eu torcia lá, né? Na década de 90, o campeonato italiano era muito forte. Tinha Milan, tinha Sampdoria, né? Tinha Juventus. E a Lazio era o time, por ser azul, tá? E por causa de Nininho e Ninão. Então, eu li essa parte da história também, que eu achei interessante demais. Então, pessoal, fique à vontade aí, o Pedro, o Paulo, o Bento, a Ana, né? Qualquer um dos torcedores que estão aí, né? Do Dieguito, o Raul, beleza, Raul? Raul César, Paulo Osvaldo e o John Wayne. John Wayne. Tá? Esclareça sobre o falso 9-2, ó. Prefiro não falar, porque isso gera polêmica, né? Isso é complicado. Isso porque, por exemplo, o Henrique Ribeiro, que fez para mim, talvez o melhor livro que eu já li do Cruzeiro, ele foi citar esse placar aí, e ele, por muito tempo, ele deixou de torcer para o Cruzeiro, porque a torcida do Cruzeiro perseguiu ele a ponto de querer, talvez até agredir a ele, né? E assim, é um gênio que a gente tinha aí da pesquisa do Cruzeiro. Inclusive, o livro dele, para mim, é manual de cabeceira de cama. E, infelizmente, por causa disso que ele trouxe à tona, deu problema. Então, eu prefiro não falar. Eu já estudei sobre isso, existe um contexto todo sobre isso, não é só o placar. Mas eu prefiro não falar para não gerar polêmica. Não, beleza. O Oswaldo aqui, Militão, qual é a diferença dessa camisa que vocês estão vendendo agora do Palestra Mineiro com essa verde com o Palestra Mineiro no escudo? Que creio que é a que você está usando.
É porque, na verdade, muda, né, de Palestra Itália para Palestra Mineiro. Aí muda isso também. Ah, beleza. Tem dois uniformes com Palestra Mineiro, e o resto é Palestra Itália, Sociedade Esportiva Palestra Itália. Ô, Charles Simão, salve, salve, Giovanni, salve, irmão de Falhas. Seja bem-vindo, meu amigo, à História Ambulante aqui com o nosso querido amigo aqui, Fábio Militão. Ô, Militão, esse Militão também é italiano? Não, português. Não? Português? Meus pais. O sobrenome Militão vem de português. Ó, eu queria agradecer ao Militão e vários outros aí que ele podia falar o nome para nós, por trazer essa história linda do Cruzeiro. Bentão. Eu já faço o contrário, eu já agradeço o Bentão por ele ser o que ele é, porque assim, de todos os cruzeirenses que eu acompanho na rede social, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele está nas minhas redes sociais, é um dos cruzeirenses mais brutos que eu conheço. Bentão é foda mesmo. Bentão é forte. É um torcedor assim, que ele consegue carregar esse amor pelo Cruzeiro, e assim, às vezes eu fico assim, gente, esse cara é doidão, e o amor dele é uma coisa que assim, às vezes até motiva a gente. Né? Rapaz, o Bento, eu tive o prazer, através do Cruzeiro, de conhecer o Bento. Ele contou a história dele também aqui no nosso canal, sensacional história. E você segue com você, o que você falou, viu? Isso que você falou é verdade, cara. Eu pude, como é que fala? Eu pude presenciar. Desculpa aí que depois dos 53 a gente começa a gaguejar. O Johnny falou que eu português. Quer que eu conte a história do 92? Fica à vontade. Pode falar, pode falar. Que eu comecei contando a história aqui em 26. O que acontece em 26? Palestra vamos com quem? Com a Federação Mineira. Quem que era o presidente da Federação Mineira? Oscar Pascoal. Ele era o quê? Americano. Quem que disputa a final de 27? Atlético e América. Quando que o Cruzeiro começa a ser rival do Atlético? Em 28. Então é o seguinte, o que o Palestra faz? Não quer dar o título para o América. Em vingança ao que eles tentaram fazer com o Cruzeiro. Né? Porque o Atlético precisava de saldo de gol para ser campeão. Então foi entregada? Não sei se foi eu não falo entregar, mas falo uma vingança. Nossa. Porque o Ninão, por exemplo, nunca tinha perdido um pênalti na vida, ele perdeu o pênalti nesse jogo. Ele falou isso mesmo. Sério. E os jogadores do Palestra estavam comemorando, como fala assim, vocês ferraram a gente em 26, agora eu tô ferrando vocês. Caraca, meu, olha pra você ver. Você sabe, pra você ver, história é história. Então, isso, assim, é uma dedução de várias coisas que a gente vai lendo, que assim, pô, você tinha um presidente do América, Palestra puto com o América, porque fudeu ali em 26. O que eles fizeram com o Palestra foi uma sacanagem. Sacanagem. Porque o América fez essa mesma viagem. E ele não ferrou o América, ele é presidente do América. Porque na época era o presidente do clube e presidente da federação, eles exerciam os dois cargos. Né? Então você fala assim, pô, você ferra o Palestra é ferrado em 26 com o América. O Palestra é ferrado em 31 com o Atlético. Pô, velho, os caras só ferraram em Palestra. Né? A gente contou o primeiro presidente da federação foi o Miguel Ferreira em 34, ele ficou um ano. Então, assim, então você tem assim, você ferrou a gente, então a gente ferrou. Eu deduzo isso. Nossa. Né? Então, assim, depois, eu nunca imaginava que o Atlético virou rivalidade com o Cruzeiro. Né? O rival até ali em 26 do Palestra era o América, gente. Né? É verdade. Isso é tão verdade que deixa eu te contar uma coisa que você nunca viu na imprensa. Você nunca viu na imprensa e eu vou te falar aqui agora. Em 1925, o Atlético não disputa o Campeonato Mineiro por falta de verbas. Isso a imprensa nunca falou isso, mas ele não disputa o Campeonato de 25. Sabia? Não. Não disputou. Então, tá vendo? Aprendendo. Então, assim, porque os atleticanos falavam o seguinte, ao Cruzeiro, você já ouviu a gente falando isso, ao Palestra jogou a segunda divisão do Mineiro em 26. Tira, ele rompe com a federação. E o Atlético não rompe, o Atlético ele não disputa, porque não tem dinheiro. Qual que era a obrigação? Em 26 era para o Atlético disputar a segunda divisão. Não disputou, ele já volta para a primeira divisão. Você vê que a elite, da época, mantinha o Atlético América o tempo todo. Né? Nós somos perseguidos o tempo todo. Nós somos perseguidos. Então, assim, e ainda fomos. O que eu escorreguei, conta um pouco dessa história, e realmente, para mim, foi uma vingança ao que fizeram com ele em 26. Outra coisa importante também que você está falando aqui, que eu acho legal também, o Militão, com relação à questão das camisas sua, por exemplo, fala um pouquinho das camisas, se nem o pessoal que estiver assistindo aí não conhecer, quiser adquirir, entendeu? Como que faz para adquirir essas camisas? Na verdade é o seguinte, a gente não pode nem comercializar que isso é contra o clube, né?
Então, assim, nunca quis obter lucro do Cruzeiro, porque, assim, meu lucro, eu trabalho como professor, eu gosto de ser professor, eu gosto da história, né? Então, assim, às vezes a gente faz o rateio, a galera toda, justamente pra gente, pô, você quer ter uma coisa histórica do Cruzeiro. Se o Cruzeiro falar assim, olha, não faz porque eu vou vender, que a gente vai fabricar, beleza. Mas, assim, eu duvido muito que o Cruzeiro não sabia nem que a gente chamou o Palácio Mineiro, te falo com sinceridade. A gente achou uma foto que a gente achou essa camisa, pô, uai, gente, essa camisa que a gente nunca viu. E a gente descobriu que jogou 3 meses só com essa camisa. Então, eu não sei se o clube tinha interesse. Então, esse resgate é muito mais pelo resgate da história. É tanto que eu, como professor, é projeto meu esse ano. Né? O ano passado eu já fiz um projeto muito legal, inclusive, assim, estou concorrendo a um prêmio ai, gente, não é do Sebrae, não, acho que não Sobre o lembro o que álbum. foi. É sobre o álbum de figurinha virtual que eu fiz, né, da Copa do Mundo. E esse ano é um projeto meu, já estou estudando, de eu levar para as escolas a história do futebol mineiro, né? E aí eu vou levar mais camisas de palestra, né? Eu vou mandar fazer uma camisa do IAI para mim, vou mandar fazer uma camisa do Esporte, que foi o primeiro clube de futebol da história de Minas Gerais, com o Vitor Serpa, que foi o cara que trouxe futebol daqui, né? Então, assim, essas camisas eu não vou ter do Atlético do América, mas essas outras eu vou ter. Né? Talvez do Lusitano, talvez do Fluminense, que eram times da época, Calafate, né? o Palmeiras da Lagoinha. Então, assim, esses times mais da periferia que existia, se a gente conseguir achar fotos da época, a gente vai mandar fazer. Dessas camisas da Adidas atualmente, a que eu estou com ela, para mim é a mais bonita. Justamente porque esta camisa aqui, né, ela tem esse símbolo aqui do palestra, né? Então, assim, eu adoro essa camisa. Esse dia, infelizmente, eu disse ela um pouquinho, que eu até quase chorei. Minha esposa que não deixou. Entendeu? Porque eu quase não vi ela e tal. Então, assim, é um resgate do passado. Não podemos deixar de resgatar o passado, porque ninguém vive sem passado. Entendeu? Então, nós temos que lutar por isso aí, viu? Ô, Giovanni, na época, eu tive um contato com o Sérgio Rodrigues e eu propus ele uma ideia que, na verdade, isso aí não quiseram colocar para frente. Eu acho que todo ano a gente deveria fazer um amistoso com o Palmeiras. Todo ano. Uma vez aqui, uma vez lá. Que seja no início da temporada. Né? A gente dá o pontapé inicial da temporada fazendo um amistoso entre clubes. Eu acho que isso é histórico, né? E a gente, talvez, fazendo uma camisa comemorativa, isso vende camisa pro torcedor, né? Torcedor que gosta de colecionar camisa, pô, eu quero a camisa desse ano que jogou, faz uma camisa só para um jogo, né? E ali a gente chega no início do ano, aquela ansiedade para ver o time, como é que vai ser e tudo mais. Eu acho que todo ano você deveria fazer um amistoso entre os dois clubes, né? E pertinente, por quê? E pertinente para acabar com essa rivalidade entre torcida do Cruzeiro e torcida do Palmeiras que existe hoje em dia, né? Infelizmente só traz prejuízo. A rivalidade é muito entre torcidas organizadas, né? Não é isso. rivalidade de clubes, né? Exatamente. Entendeu? Mas é uma deixa bacana mesmo, viu? Seria tipo um torneio, sei lá, torneio de amizade, alguma coisa relacionada ao passado dos dois clubes. Né? Porque tem tudo a ver. Né? É um passado que a gente tem que resgatar, entendeu? E assim, queira ou não, financeiramente é bom para os dois clubes, né? Eu penso até na questão financeira para os clubes. Você faz uma história. Você pega Palmeiras e Flamengo, pô, bicho, eles lotaram o estádio. Ah, afinal, Supercopa é. Mas eu tenho certeza que se o Cruzeiro fizer um jogo para o Palmeiras inicial, o Cruzeiro consegue colocar no mínimo 20 mil pessoas para assistir um jogo lá inicial. Isso eu te dou toda certeza. Outra dúvida, o Fábio. Além de Cruzeiro e Palmeiras, outros clubes que destacam que têm também origem italiana no Brasil. Não só os dois, por enquanto. Você tem o Paraná Clube, que ele foi vários times migrando até virar Paraná Clube, mas lá no fundo você tem o Palestra Itália de Curitiba também. Você tem os 3 clubes, né? Palestra Itália de Curitiba, Palestra de Paraná, de Minas e de São Paulo. Pois é, o Cruzeiro poderia fazer o seguinte, igual você falou, um torneio envolvendo, por exemplo, Cruzeiro, Palmeiras, Lazio e, sei lá, por exemplo, Nápoles, entendeu? Seria uma forma... Isso com os times europeus não batem, né? Isso é mais difícil. Mas eu acho que nessa temporada aqui, Palmeiras, Cruzeiro, todo jogo faz um ano comemorativo, sabe? Não é bacana inclusive, demais. Assim, no centenário, a gente podia ter jogado com o Palmeiras, sabe?
Seria um jogo, assim, muito legal. A gente passou batido do centenário. O que eu penso é o seguinte, eu acho que se a cabeça dos gestores do Cruzeiro ali no centenário sentasse com um grupo de torcedores que entendem a história do clube, a gente poderia ter feito um trabalho muito mais foda. Muito mais foda. E Com não foi certeza. feito. Né? Com certeza. Eu achei o centenário do Cruzeiro muito sem sal, falando sinceridade, porque a vaidade foi maior do que o desejo do clube, né? Dos torcedores. Verdade. Não, Fábio, que história sensacional, que momento, né? Que live, que entrevista sensacional, né? Conhecendo um pouco mais sobre a história, né? Do nosso querido Cruzeiro Esporte Clube, né? De palestra Mineiro e Cruzeiro, tá? Então, assim, te agradecer demais, né? Por esse momento. E espero que o pessoal que está aí com a gente aí no vagão do X aí tenha gostado. Espero que a gente possa ter mais oportunidade de falar, né? Não só de tudo que nós falamos. Por exemplo, nós podemos pegar aí quem foi o Piorra, por exemplo, tá? Vamos falar, vamos resgatar, o Fábio, esses ídolos do passado que ajudaram a construir esse gigante chamado Cruzeiro. Eu acho assim, eu até dou uma dica, se você quiser um dia a gente fazer uma live, eu até me preparo um pouco melhor para a gente fazer sobre a família Fantoni. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Bora lá, então a próxima live, então já fica combinado, tema família Fontani. Opa, Fantoni, desculpa, tem hora que eu começo a gaguejar. É assim mesmo, tá vendo? Imagina dentro da sala não pode ficar gaguejando, não. Os alunos pegam no pé, né? Mas os Fantones são realmente sensacionais. Nós precisamos, né, de resgatar essa história aí. Tem o Fúvio Fantoni, tem também o Benito Fantoni, que eu conheci esses dias, né? Que são descendentes deles aí. Eu acho que o Fúvio é do Monte Azul, ele é bisneto do Fúvio mesmo. Isso. O Fúvio foi o primeiro cara, primeiro da família Fantoni ali no surgimento do Palestra, né? Ele esteve junto ali naquela junta. O Benito que eu conheço o Benito filho do Ninão. Isso. Que hoje, infelizmente, assim, já está muito debilitado com a saúde. Ele jogou no Cruzeiro nos anos 60, né? O Benito foi um zagueiro. Inclusive, o nome Benito, ele é uma homenagem ao Benito Mussolini. Pois é, mas o Benito que eu conheço, o Fábio, o Benito que eu conheço parece que é neto dele, do que jogou. Então, ele deve ser neto dele. Deve ser neto do que jogou. Ele é professor de educação física. Ele trabalha em BH. Olha pra você ver. Legal. Que já está bem debilitado já o Benito filho, né? Filho do Ninão, que deve ser o avô dele. Isso. Ô, Fábio, quero te agradecer demais por esse momento especial, esse momento sensacional. Quero agradecer a todos que estão aí com a gente até agora, todos aqueles que passaram, né? Olha a Paulinha, né? E o meu amigo aqui de Bom Despacho, Rodriguinho, que jogou nas categorias de base do Cruzeiro, chegou aí agora. No finalzinho, nós estamos chegando aí no final dessa live sensacional. Vamos agradecer aí a Ana Scarpelli, o Bentão, a Joyce, o Leandrinho, o Ari que está aí, a Paulinha, o Paulo Martins, o Oswaldo, o Matheus Martins, John Wayne. Inclusive, né, Dona Ofélia Bossi, acabou de chegar aí, Bossi, sobrenome italiano. E ela está aí também, tá? E se alguém quiser fazer alguma pergunta para o nosso grande amigo Fábio Militão, fica à vontade. Felipe Lohane chegou aí agora também. Talvez alguém queira fazer uma pergunta, pessoal. Fica à vontade, nós estamos aí para finalizar essa live. Já está marcada a próxima live, o próximo tema vai ser Família Fantoni. Nós vamos desvendar e vamos saber de muita coisa legais, né, sobre os Fantones. Correto, Fábio? Dá só uns dias aí, depois do carnaval, vou dar uma estudada, porque eu preciso de relembrar muita coisa, porque às vezes a gente escreve tem 2 anos e a gente está em arquivo, até que a gente lê e volta. Não deixar vai ser depois do carnaval. Depois do carnaval, então, a gente vai marcar essa live para você desvendar para nós os Fantones. Pode ser? Para mim, tranquilo. Falar de Cruzeiro é bom. E o Matheus, nós somos loucos, somos Cruzeiro. Então, Fábio, fica à vontade aí, quiser finalizar, meu amigo. Só agradecer, né? A torcida do Cruzeiro maravilhosa, né? Que ficar quase 1h30 de live é muito amor, né? Eu falando aqui 1h30 e aguentar ainda é para quem ama mesmo o clube, né? E quem ama a nossa história. Eu acho que, vou dizer de novo,
eu acho que o torcedor tem um papel fundamental de resgatar a história do clube. A gente não pode achar que o Cruzeiro foi fundado em 2003, ou 2013, ou nos anos 80. Não, a gente tem mais de 100 anos. E os 100 anos ele tem que ser muito preservado. E outra coisa, só ia falar o seguinte, eu vou responder só ao Matheus sobre o estádio, com a opinião que eu tenho. Assim, a partir de hoje, eu vou ver se eu tento marcar com um deputado nosso chamado professor Cleito, ele é cruzeirense, bruto, né? E eu vou tentar pedir a ele que na Câmara dos deputados nossos, o dia 7 de outubro de 42 seja preservado como o dia da resistência palestina. O dia que a gente tomou a decisão de que é o seguinte, ou a gente vira Cruzeiro ou a gente acaba. Então isso tem que ser uma coisa que tem que ser relembrado. A decisão era período de guerra, é 7 de outubro. Você acha que era agosto? É outubro. Ô Betão, a gente não acabou com Memórias, não. A gente está com outros projetos esse ano. Para mim, eu passei um ano muito difícil, que foi igual eu falei. A minha esposa tem um AVC, é difícil, já vai para 2 anos que eu estou nessa luta. E, assim, muito trabalho, escola. A pandemia me ajudou um pouco a fazer isso, porque, assim, eu tinha um pouco mais de tempo, voltei para a escola, peguei coordenação. Foi muito pesado ano passado para mim. Mas a gente está com outros projetos. A gente não quer acabar com Memória, não. Pelo contrário, a gente quer expandir novos projetos, né? Desde o seminário que a gente quer fazer através das memórias, né? A gente quer fazer, o Daniel já tem feito umas coisas muito legais, sabe? O Daniel é um cara muito fera mesmo. Então, a gente quer, o que a gente queria, na verdade, era agregar mais gente nesse projeto, né? Porque se todo mundo começa a fazer projetos legais, a gente tem que compartilhar. Você tem o Rogério no Twitter, que faz um trabalho fenomenal das datas do Cruzeiro. Eu acho legal demais. Eu, quando eu abro o Twitter, a primeira coisa que eu procuro é o que o Rogério postou para saber qual que é a data do dia, para ele falar de um jogador, um fato histórico. O Rogério, qual que é o blog dele lá no Twitter? Não, eu não lembro o Twitter dele aqui de cor, mas eu posso. Acho que chama Rogério Lúcio, se eu não me engano. Né? Rogério Lúcio. Né? Então, ele está no Twitter, tá todo dia postando. E só comentar aqui, o Matheus falou, estádio saiu não. Eu acho que o estádio do Cruzeiro tem que ser o Mineirão. A grandeza do Cruzeiro do título de 66, ela acontece muito com o surgimento do Mineirão. Né? Isso a gente pode fazer depois de uma live. Eu acho que a torcida do Cruzeiro tinha que começar a bater na tecla para o Mineirão passar a chamar Estádio Felício Brant. Tirar esse nome de Governador Magalhães Pinto, porque Magalhães Pinto, ele tem que ser alguém do esporte. Saiu um pouco da política e entrar do esporte, né? Estádio Mineirão tinha que chamar o Estádio Felício Brant. A gente não pode colocar o nome de um ex-jogador que está vivo ainda, que é igual, por exemplo, para mim, Dirceu Lopes também devia ter um nome, né? E eu sou uma pessoa tão louca no Cruzeiro que eu, por mim, se eu fosse presidente do Cruzeiro, a primeira coisa que eu ia colocar, todas as entradas de Belo Horizonte, faria uma estátua de um grande jogador do Cruzeiro e falaria assim, ó, aqui foi a cidade, aqui é o estado do Tostão, aqui é o estado de Seu Lopes, aqui é o estado que jogou Natal, aqui jogou Nijinho, aqui jogou Marcelo Ramos. Disparava uma estátua para cada chegada na estátua. Para o cara vir do interior ou vir de algum lugar e falar assim, não, eu estou entrando na cidade do Cruzeiro. Isso, sensacional. Ó, e a Ana falou que é Chacal. Chacal é o melhor. O Daniel Chacal. Daniel Chacal. Daniel Chacal. Não, eu vou ver aqui, eu quero olhar da Labesta. Então, beleza. Meu amigo, quero te agradecer de coração, porque você não imagina a felicidade que eu estou aqui. Se você está aí feliz, isso aí é que me move. Tá? Isso eu falo para todo mundo. Ontem eu fiz a live com o professor Carlos Carvalho Júnior. Foi a live de número 251. Dessas 251 histórias, aproximadamente 40 e poucos foram com ídolos do Cruzeiro. Então, assim, seja torcedor, seja ídolo, seja atleta, seja aquele que lavava roupa, seja aquele que está lá cortando a grama do Cruzeiro, eu quero fazer live, eu quero que eles contem a história. Porque isso me deixa feliz demais, entendeu? É como se fosse, para mim, é terapia, para mim é tudo, e aqui o tempo, eu não vejo o tempo passar. Já teve live aqui um dia, a gente fazia live com o Valdo, ele em Lisboa, e a gente fazendo live, de repente, era mais de 3 horas de live. Ele falou, o quê? Já foram 3 horas, não acredito. Entendeu? Então, assim, falar de Cruzeiro é muito bom, né? O Toninho Camarão chegou aí agora, ó. Falar de Cruzeiro é gostosinho demais. É mesmo, entendeu? Então, assim, muito obrigado. Quero agradecer ao Pedro Branco, né, por ter nos conectado.
E se você não tem amigo aqui em Bom Despacho, a partir de agora você já tem amigo em Bom Despacho, tá? Passando aqui, vem tomar um café com a gente. Chegou aqui, ó, eu falei Heloísa Versosa, trabalhou no Cruzeiro na categoria de base um tempão, tá? Como assistente social. Fiz uma live com ela que foi sensacional, contar, né, a importância do assistente social dentro de uma categoria de base. Então é isso, tá? Então eu fico feliz demais. É um outro assunto também que a gente discute, mas eu que sou professor de educação física, já trabalhei em futebol, eu acho que não, a gente pode até fazer uma live sobre discussão de categoria de base. Eu acho que dá para a gente fazer uma live de pelo menos uma hora de discutir muito isso. E a parte assim, social é fundamental. Né? Eu falo de ser humano, a gente tem que pensar em ser humano para depois pensar no atleta. Mas você falou tudo, Militão. Eu pergunto o Bento, pergunto o pessoal aqui, tá? Olha só para você ver, eu sempre foco no lado humano. Eu não estou aqui preocupado se o atleta ganhou tantos títulos, não. Não falo sobre título, não falo sobre gols, eu falo sobre, entendeu? O lado mais humano possível do atleta, porque por trás dessa camisa, por trás deles, existe um ser humano igual eu e você, que tem nossos medos, tem nossos anseios, tem nossos problemas. Você passou e está passando por um momento difícil. Né? Lidar com problemas de saúde, cara, hoje eu falei, o maior bem que nós temos é a saúde, entendeu? Então, né, todo mundo que passa sabe disso. Aqui, o Paulão colocou, Bom Despacho é a terra do meu saudoso pai, ó, tá vendo? Tá vendo? Bacana demais, viu? Depois vem cá tomar um café com a gente. Agora aqui, o Bentão, o Bentão, porque é o seguinte, o que acontece? Hoje você não contou a sua história, hoje você contou a história, né, de palestra Mineiro e Cruzeiro. Tá? Mas nós vamos combinar depois de você fazer uma live, você contar a sua história, desde criança até agora. Tá? Aí você vai fazer a sua seleção geração azul. O que é a seleção geração azul? Ô, Militão, é impossível fazer uma seleção de todos os tempos. Não é impossível. Tá? Teria que ser no mínimo 10, 20. Mas o que a gente faz aqui? Aquela que eu vi. Então, a minha seleção geração azul a partir de 87, a primeira vez que eu estive no Mineirão. Então, quer dizer, de 87 para cá, eu faço a minha seleção. Não tem como eu colocar Tostão, não tem como eu colocar Disseu Lopes, porque eu não vi jogar, nem Joãozinho. Eu não vi, né? Quem dera tivesse visto o Nijinho jogar, tá doido? Então, assim, é isso que a gente faz. E nós vamos combinar, viu, Bento? Se o Bento quiser, eu faço aqui rapidinho a seleção do palestra, de todos os tempos. Então faz para nós aí, ó. Para finalizar essa live. Geraldo II, Souza, Caeira, Riso e o Nininho, 5. Ninão, Nijinho, Armandinho, Piorra, Nogueirinha. Falta mais um aí. Não. Eu tiro o Nogueirinha e coloco o Bengala e o Alcides. Aí a gente fecha. Bengala e Alcides. Esses aí eu tô lembrado. Piorra, Bengala, Alcides, né? Eu já li sobre eles. Naquela época eu jogava com 6 atacantes, então eu coloquei tudo no ataque. Tudo era atacante. Ninão, Nijinho, Piorra, Armandinho, Bengala e Alcides. 6 atacantes meu time. Olha só, 6 é um número bom, hein? Tá vendo? Então, pessoal, muito bacana. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente, estão com a gente aí. Fábio, muito obrigado, meu amigo. Que Jesus abençoe você, sua família, tá? Tamo junto. Aqui, ó, o Nani ficou de fora. Tá vendo? É difícil. Então, ó. Você vê que é difícil. Como é que eu não coloco o Nani no time? Lembrei. E vou agora finalizar com a música aqui, ó. Pessoal, vamos ouvir essa música, hein? Só um minutinho. Play by USB Drive. Um abraço a todos. Ô, Fábio, finalizando, de quem que é essa música? Você falou Carrinho do Zante e
Nossa. Ai, esqueci o sobrenome Miraglia. Miraglia. Né? O Arrigo Sacks foi o que compôs, e o que levou a música até a compor a música foi o. Ele foi até vice-presidente do Cruzeiro junto com. Olha, nossa, deu branco agora. Deu branco, pegou de surpresa. Mas, inclusive, ele, num jogo amistoso entre Flamengo e América, ele, para porrinhar o América, foi lá e entregou uma flâmula do palestra para o Flamengo. Tem no jornal. Sensacional. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. O nosso Trem Azul chegou na estação final. Até a próxima com o tema Os Fantones. Aquele abraço, fique com Deus.